Estamos começando aqui mais um Magcast, não é? Hoje com um tema polêmico, como vocês estão vendo aqui, relacionamento abusivo. E nós estamos com duas convidadas, não é? Mais do que especiais aqui conosco, não é? Que é a Lívia Lívia. e a Cris, não é? São psicólogas, não é? E trabalham, não é, com esse tema. Mas antes de começarmos aqui com elas, eu quero aqui divulgar os nossos patrocinadores, tá bom? O Magcast é patrocinado pelo PicPlus Company, tá bom? São eles que fazem toda essa arte linda que vocês estão vendo aqui do Magcast. E também o OH Produtora, que é esse estúdio lindo aqui que vocês estão vendo, que nós nos encontramos, tá bom? Você que está começando aí a nos assistir, não esqueça, porque geralmente as pessoas esquecem, é normal, de dar o seu likezinho, fazer os seus comentários, tá bom? Compartilhar esse link com mais, olha, muita gente mesmo, seus familiares, amigos, colegas, conhecidos, até pessoas que você não tem tanta intimidade, mas você sabe que está passando por uma situação como essa. Passe esse link aí para eles, tá bom? E que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Vamos começar aqui, não é, meninas? O nosso bate-papo, porque eu sei que grandes coisas, né, nós iremos aprender aqui através de vocês, profissionais, e em tudo que Deus reservou. Louvado seja o nome do Senhor. É... Lívia e Christian, para começar, não é? Vocês ajudam pessoas, na grande maioria mulheres, não é? Porque quando a gente fala de relacionamento abusivo, as pessoas só acham que é direcionado somente para as mulheres. Claro, a grande maioria. Mas também tem homens também, não é? Que passam por esse relacionamento abusivo, não é? Mas a gente vai chegar lá. Eu já estou adiantando aqui. Vocês trabalham, né, com a maioria mulheres e a terem uma fortaleza emocional, né? Para se blindar de relacionamentos abusivos. Poderiam compartilhar conosco um pouco sobre o trabalho de vocês, que faz em relação aos relacionamentos e quais as bases para as orientações? Como é que vocês trabalham aí nessa área? Uma área que a gente tem visto que, infelizmente, né, tem crescido muito, não é? Infelizmente, esse relacionamento que não tem sido bom, não é? Não somente na relação homem e mulher, mas em todo tipo de relacionamento. Exato. A gente tem visto isso, não é? A gente vai abrir aqui para tudo, tá É bom? verdade. E o número está crescente, né? Está muito crescente. Virou uma pandemia, na verdade, né? Se a gente for Infelizmente. olhar nos vários continentes, violência contra a mulher tem demais. E aí eu sempre fui psicóloga clínica com especialização em transtornos mentais. E naturalmente o relacionamento abusivo, ele traz essa questão do transtorno mental, em que sentido? Leva a pessoa ao adoecimento, a um nível de estresse tão alto que geralmente os pacientes da gente vêm com nível de estresse pós-traumático, vêm com depressão e acaba desencadeando diversas outras doenças, né? Ligado à parte hormonal, a própria violência física também, em alguns casos. E aí nisso foi despertando uma certa curiosidade. Tanto eu quanto o Cris, a gente recebeu um convite, né, de um detetive para participar do projeto dele há Olha, algum tempo atrás, na parte de relacionamento abusivo. Como eu já era especialista em transtornos mentais, e ela que sempre trabalhou na área, né, de relacionamento abusivo, a gente meio que casou a ideia. E aí, para poder participar das palestras, naturalmente, a gente ia aprofundando o tema, estudando cada vez mais, e isso despertou uma paixão cada vez maior, né, dentro desse tema de relação abusiva, em ajudar pessoas, inclusive chegou um ponto que eu também me descobri em um relacionamento abusivo e não sabia que já tinha vivenciado outros, brincadeira mesmo sendo da área, como é incrível, né? incrível. E isso fez com que esse olhar, com que surgisse o projeto da gente voltado para as mulheres, fazendo vídeos, né? Organizando curso, inclusive vamos lançar um livro agora no final, início do ano, está saindo já da editora. E assim, é um projeto belíssimo, porque às vezes a gente pensa que está dando informação que parece boba para outra pessoa, como se cuidar, você merece algo melhor, você não precisa ser agredida, você não precisa aguentar isso ou aquilo. E essas mulheres precisam ouvir para cair a ficha, entender.
que elas não precisam aturar a agressão, que relacionamento é leve, relacionamento não é isso. Elas não precisam viver tensas dentro de uma relação ou carregar sozinha nas costas, né? E aí, a partir daí, o projeto da gente ficou bem voltado para mulheres com relacionamento abusivo, mas, naturalmente, a atendimentos nas diversas áreas dos transtornos mentais. E pegando carona, né, na fala de Sim. Lívia. Tem, em média, eu acredito que uns 18 anos de formada. E os meus primeiros trabalhos foram direcionados justamente a esse público, né? Ao público que sofria muita violência, violação de direito. Entendo. E aí a predominância, a pergunta que você trouxe no início, né? Isso. É mulher. Aham. Mas não significa que não ocorra, né, esse tipo de violência, né? De violação de direito com homens. Entendo. A predominância são mulheres. E aí a gente, nesse projeto, né, Lívia, nós somos cada vez mais buscando conhecimento, estudando, se aprofundando É realmente, isso. né? Como eu já tinha certa experiência, já vinha nessa luta, que eu digo que é uma luta diária, né? Que é um sofrimento que passa pelas pessoas que sofrem, que vivem nessa relação. Não digo só no casal. Se tiver filhos, Isso os mesmo. filhos, toda pessoa que está em torno da situação. Até os próprios amigos, né? Que estejam Isso, ali, não é? Participando, vendo. exato. Aí fica um negócio Não, muito. porque a ideia de relação abusiva é o quê? A gente pensa logo no cara que bateu na mulher, Aham. né? Naquele sofrimento Aham. avassalador, Isso. extremo. E às vezes não, a pessoa já está ali adaptada ao sofrimento e não sabe que está passando por isso. É um E é- problema cultural, E é como inclusive. você trouxe, né, Lívia? Assim, pessoas que têm conhecimentos e não escolhe, gente, não escolhe classe social, Verdade. não escolhe cor, não escolhe, Verdade. não escolhe. Acontece com qualquer um de É, nós, O, né? o Cris, e é interessante que até a própria Lívia disse que participou de alguns relacionamentos abusivos e não Isso, sabia. Não isso. sabia. E é Por isso que impressionante. estamos aqui hoje, né? Exato. E era justamente isso que eu ia dizer. E é impressionante que quando a gente vai, né? A gente está participando de um congresso, de uma palestra, sempre tem alguém que no final chega. Eu acabei de descobrir que eu vivia Brincadeira. uma relação abusiva. Pessoas próximas, né? Quando a gente faz um vídeo simples no Instagram, aí a gente recebe mensagem no WhatsApp. Lívia, acabei de descobrir que eu tenho isso, acabei de descobrir que eu passo por isso. E aí, às vezes, é aquela. Você vê a pessoa com a necessidade de desabafar. Tá, 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 tá. E aquele susto, porque a pessoa não imagina, né? Não, não sabe. E aí, quando cai a ficha, é que entende, inclusive, a dimensão que isso está sendo levado para a vida dessa pessoa. Por isso que a gente diz que o mais difícil, Uhum. o passo mais difícil é a pessoa se identificar dentro desse relacionamento. Não é? E a visão das mulheres, né? Quando a gente pensa na relação abusiva, é uma mulher fraca, sem voz, frágil. Mas não é essa a realidade, Nem não. sempre, né? Eu vou ser bem sincera com você, quase nunca. É mesmo. Em que sentido? Geralmente, a vítima, se vocês forem fazer um levantamento científico, é aquela pessoa empática, com brilho, aquela pessoa que cuida de todo mundo, aquela pessoa que é generosa, aquela pessoa que é paciente, aquela pessoa que tem um certo destaque, que tem amigos, que é muito bem próxima dos familiares. Porque o perfil abusivo precisa de uma pessoa com brilho para dar luz. A luz que ele não tem, ou que ela não Interessante, né? tem. Só que aí você vai me perguntar, mas como é que uma pessoa cai numa relação dessa, né? É porque é muito sutil. O outro chega dando tudo também que falta muitas Isso. vezes nessa vítima. Que é o quê? Vamos parar para pensar. A pessoa que tem o hábito de cuidar demais, se volta mais para quem? Para o outro. É verdade. Isso. Exato. E aí, de repente, aparece aquela pessoa que enche de afeto, de cuidado, de proteção. De Aí você proteção. para e pensa, poxa, eu tô acostumada a cuidar muito. Encontrei o príncipe encantado, agora tá cuidando de mim. Aham. E aí, geralmente, são relações que são muito intensas, muito revestidas de love bomb. Já ouviram falar que aquele excesso de amor, aquele excesso de proteção, de cuidado, de carinho, e é onde a pessoa vai relaxando. E aí, como é que relaxa? Cris, amor, não vá para não vá para casa da sua mãe hoje não. Vamos fazer um programa só nós dois.
Aí, oi, ele me ama tanto, hoje eu não vou, não. Aí, aquelas suas amigas, você sai tanto com elas, olha, hoje eu queria que a gente fizesse algo diferente. Quando você vai, menos espera, você tá vivendo a vida do outro E ainda e tem deixa outro de viver a ponto, sua. né, Lívia, que às vezes ocorre, né? Esse agressor, Hum. algumas das vezes, passa a entrar realmente na vida da vítima, né? Eu vou conhecer as amigas, eu vou conhecer, para que posteriormente comece a minar, né? E começa a tirar e apresenta alguns defeitos. Olha, você já prestou atenção que fulana é assim, é assado, né? Vamos evitar isso. Faz isso com relação à família, né? Hoje não, vamos em outro momento. Vamos ficar um pouco a sós. Então, assim, vai minando que a Sutilmente pessoa que a pessoa nem nem sente, né? Não sente, nem sente. sente. E Porque quando tem um excesso de cuidado inicial. Passa por ciclos, né? E nesse ciclo, é onde tem o excesso de cuidado, aí a pessoa começa a entrar no pico de tensão, aquela tensão vai se agravando, vem para a fase aguda, da fase aguda vem as agressões, e das agressões você vai para a reconciliação, voltando para o ciclo de amor. Aí quem é que pensa? Nosso cérebro, ele está acostumado a algo estável. Ou é mal ou é bom. Relacionamento ruim é aquele que é todo ruim. Mas espera aí, não, ele melhorou. Aí você, não, foi só um estresse, não vai fazer mais. E aí, isso, inclusive, na psicologia, a gente trabalha como condicionamento intermitente. O que é que a gente faz? Até a gente trabalha os ratinhos, né? Que é o quê? Você pega, você dá o benefício para o ratinho, a água, a comida, e depois você tira. E aí ele precisa executar um comportamento desejado que a gente posicionar, tipo bater 3 vezes topar 3 vezes em um botão, para que ele possa ter o benefício de novo. Então a vítima que ama estar apaixonada, ela vai fazer o quê? Não, isso foi uma fase, eu quero voltar para a parte boa, aí que geralmente é muito bom, é algo superior à maioria dos relacionamentos. Quando ela volta, ela faz de tudo para ter aquele regresso e ela tem. Só que nisso ela percebe que é só eu ceder. Se eu ceder, tudo fica em paz. E ela não percebe, porque como essa parte de paz é muito boa também, ela vai se isolando, abrindo mão, que é a gravidade de uma relação abusiva de quem ela é. Graças a Deus eu não cheguei a extremos, mas também minha personalidade não permite isso. Mas tem mulheres que quando elas acordam, elas não sabem quem elas são. Elas não estão só desgastadas, elas se a perdem gente completamente e fica sem força. costuma falar, né, Lívia, que perde a identidade. Isso mesmo. A pessoa perde a identidade, perde sua essência e passa a, já atendi no consultório, Cris, eu não sei mais quem eu sou. Eu parei, a gente vai na sessão, no atendimento, e aí traz coisas simples, né? O que é que gosta de fazer, e a pessoa se perde. Eu não sei mais o tipo de filme que eu gosto de Brincadeira. assistir, porque eu passei a assistir, eu passei a viver em função do que ele queria. Então, eu mudei toda a minha vida, né, todo o meu ideal, para viver o ideal que ele queria. Eu estou dizendo ele, porque normalmente é de um São as homem. mulheres. Exato, isso. Eu ia falar mais alguma Não, coisa. era É justamente isso. isso. É, dentro disso aí, é, o relacionamento, quando se fala de amor, tem que haver o crescimento de ambas as partes. Exato. E o amor, ele é livre. Ele nos traz a liberdade. Porque eu estou falando isso aqui dentro da palavra. Então, algo que não nos traz liberdade não é bom. Entendeu? Não é bom. Mas, quando a gente vai olhar nossa história, herança do patriarcado, as mulheres estão habituadas a cuidar e a aceitar. Isso. Hoje em dia, e mesmo assim ainda é difícil, as mulheres têm uma certa dificuldade de se impor. Hoje em dia, elas ainda são criticadas quando elas se divorciam. Elas são criticadas por não ter sustentado um relacionamento, ou seja, a culpa é delas. Você poderia ter sido mais paciente, você poderia. A mulher Tentar sabe manter a dificular, relação, manter a né? relação. Ou então, é muito comum, mitos, né? Você vai jogar 40 anos da sua vida. Gente, 40 anos de quê? De escravidão. De escravidão, de sofrimento. sofrimento, de desprezo, muitas vezes, de algo que não existe mais. Isso. E você tá o quê? Rezando e pedindo a Deus para te levar.
pedindo força quando muitas vezes Deus dá todos os instrumentos para você sair disso e aprender com isso. Porque o que está em questão aqui, e é bom que todos os internautas parem para refletir, não é julgar. A gente fala de relação abusiva, a gente sabe que tem alguns que têm traços perversos, outros não. Tem pessoas que são abusivas sem saber. De acordo com o seu histórico, a sua criação, se tornaram. Viram os pais fazendo, você repete. Ou tem doenças patológicas como narcisismo, que está na moda, né? Narcisismo, psicopata, possíveis borderlines também, né? Por conta de uma infância muitas vezes dolorosa, acaba adquirindo esses traços. Mas se a gente parar para pensar, né? A gente já vem de um histórico que adoece, que ensinou as mulheres que elas tinham que cuidar, honrar, e muitas vezes Sofrer por esses homens. Sofrer pelo marido que você casar, se não for um bom marido. não, você só é honrada e bem aceita na sociedade se você sustentar um casamento. E A quando mulher que tem não quer ter então, filho. né? Não, e a mulher que não quer ter filho. Também Qual o é seu problema? isso. Né, assim? E a mulher que se separa, você já tentou de E a mulher que tudo? não quer que não Não casou, casou. Exato. entendeu como é? Tudo isso aí, tudo isso aí existe. Tá, A né? sociedade cobra demais, e principalmente das mulheres. Né? Eu não vejo essa cobrança com os homens, isso é verdade. Não. Principalmente com as mulheres. A mulher que é traída, não, ela é vítima, tá tudo bem. O homem é garanhão. Você tá entendendo? Então, é um acúmulo de situações que vai levando a maioria das mulheres, aliás, a sociedade como um todo, a interpretar isso quase que como natural. Por que que tá gritante agora? Porque o feminicídio está aumentando, as autoridades estão tendo que tomar providência, Isso. os casos estão gerando consequências altíssimas. Você vê bastante, né, no seu trabalho, porque Isso. para chegar no meu consultório, elas chegam no início, quando começam a modificar o parceiro, o corte financeiro, o aumento o controle, e aí fica pesado em casa sustentar ir para uma terapia, Uhum. porque se ela começa a mudar, ele está perdendo o controle. Se ele está perdendo o controle, o inferno aumenta, que é para ela desistir. Verdade. Você está entendendo? Mas no caso dela, como ela trabalhava para o projeto do governo, né, Cris? Isso. Ela era obrigada a manter um certo controle. Cris vai falar mais sobre isso. Né? Na época que eu trabalhei, né? Atualmente eu trabalho com o público, mas não é diretamente voltado para isso, né? Na época que eu trabalhava, então, assim, era uma forma delas pedirem socorro, né? Porque era o CREAS, né? Que é o Centro de Referência Especializado, né? Da Assistência Social. E aí, o que é que acontecia? A justiça encaminhava os casos, porque tinham as denúncias anônimas, né? E elas diziam, meu Deus, quando vocês vêm aqui, que a gente realizava a visita, para mim é tudo na vida, porque eu me sinto protegida. E aí ele Um freia. alívio. Ao mesmo tempo, não era uma opção nem dela, nem dele aceitar você Isso. monitorar ou não, né? Embora, né, Lívia, eu quero que acontecia. Algumas pediam, não venham, deixe que eu vou até vocês, porque quando vocês vêm e vocês saem, o problema é pesado para mim aqui dentro. Cadeira. Então, assim, aí eu digo que é um aprendizado impressionante, porque a gente está ali lidando diariamente Isso com mesmo. diversas situações, com diversos problemas, Isso. e é algo que é adoecedor, por isso que eu trouxe no início, que inclusive quem convive, né? E aí, quando eu trouxe agora a questão da denúncia, né? Os vizinhos, porque vêm, os filhos. Verdade. Então, até a escola, aí a gente diz que é a rede, né? A rede quando funciona, né? A assistência, a educação, a saúde ajuda e ajuda bastante para essas pessoas, né? Para essas vítimas que sofrem a violência, né? E quando estão na violência inicial, que é a psicológica, que é a mais difícil de ser identificada, porque ele vai minando ali o psicológico, vai minando o emocional. A autoestima vai lá para o chão mesmo. Verdade. É onde elas vão se perdendo, né? Encontra você, como Lívia disse, no início é uma pessoa alegre, sorridente, né? Expressiva, e você vai minando aquilo, porque ele começa aos poucos, olha, você tá feia quando você chega. São detalhes simples, olha, quando você chega, todo mundo olha para você, você tá achando que é porque você é bonita? Não, é porque você tá ridícula. Então, assim, é algo que vai quebrando, vai quebrantando ela Vai ali tentando por tirar o dentro, valor, né? e Não, vai. tem uma cena da novela, aquela última novela que abordou o assunto. Vocês lembram o Já nome? tem tanto tempo que não Eu assisto não sou novela. muito Ela de foi Sabia? assistir. É, Vocês lembram, menina? Eu não sou muito de entendo assistir como. novela, não.
Mas é uma novela Eu que ela assistia tava muito bem antes, anos atrás. comentada. É. E aí, o que é que acontece? Mostra uma cena que eu achei fantástica do autor. Ele dá um vestido para a esposa, Hum. só que ele dá um número menor. Aí ela toda contente, um vestido belíssimo de festa. Ele já não queria que ela fosse pra festa, né? Ela, ai, meu amor, que lindo, não sei o que, um vestido cheio de brilho, que qualquer mulher gostaria de ganhar para ir pra uma festa de gala, né? Do trabalho dele. E aí ele chega e diz bem assim, a ela, mas amor, não é o meu número. Aí ele, é um incentivo para você entrar em forma. Ela, imagina, você perder 2 números até o dia da Isso, festa, isso, porque do jeito que você tá, né, amor? Então, isso acaba com a autoestima. E isso. depois mostra ela olhando o próprio corpo, se sentindo péssima, mal. Então, aquela alegria inicial. Vocês estão vendo como é sutil? E aí, há esse conflito na cabeça da vítima. Peraí, ele é bom ou mal? Não, mas Isso ele me mesmo. deu um vestido. E ele deu beijando ela, fazendo Aí é, carinho. viu? Aí, Embora, né, Lívia, como a gente traz, o corpo da gente sinaliza. Demais. O corpo da gente sinaliza. É porque a gente muitas vezes não quer acreditar que isso é real, né? uhum. O coração, alguma coisa mexe lá dentro de você, Tem né, algo que errado. tem algo que está fora do Tá contexto, batendo, não né? tá Todas, isso. todas passam por Sempre isso. tem essa sinalização. Porém, né, nós somos seres humanos e a Uhum. gente, não, vamos tentar. É coisa da minha cabeça, deixa pra lá. Mas ele me trata assim, é esse revestimento, né, Ó, de E a mulher, cuidado. como é muito sentimento também, não é? Exato. Não, e Nós tem mulheres mais. somos muito O sentimento, mito então do bom pai. Mas é bom pai. Mas é bom pastor. Mas é uma pessoa benquista. Mas bota dinheiro em casa. Tem esses poréns, que é ele é onde as família, né? pessoas se prendem. Exato. Não, ele não é tão ruim assim. Mas peraí, trazendo o exemplo do vestido, né? Poxa, mas ele tentou. Acho que não foi intencional, é pro meu bem. Ele quer me ver bem. Só que isso são pequenas coisas que vão ocorrendo no dia a dia que destrói a autoestima e o ego. Aí muitos se perguntam, por que que não consegue sair? Porque tá sem força. Nesse ciclo, algumas vão passar pelo ciclo. Mas se você não tiver o perfil de personalidade para enquadrar bem na relação abusiva como um todo, chega uma hora que o pisca-alerta vem e você, epa, peraí, tem alguma coisa errada, tá me fazendo mal, a pessoa reage. Só que tem vezes que a mulher, ela tá tão presa na dependência emocional, ela tá presa na dependência financeira, ela tá presa nas crenças que ela Há muitas adquiriu coisas, errada na né? vida. O que é que vão pensar na igreja se eu me separar? O que A é que vão primeira coisa mesmo. pensar? E o financeiro, Isso. isso As e cobranças, não As aquilo. é? cobranças. Outra coisa, o que é para mim ser uma mãe solteira? Muitas mulheres têm dificuldade com isso, E o porque aprenderam que o que é uma família equilibrada, papai, mamãe e filhos. Mas será que é assim? Porque lá no consultório, eu imagino que você também, o que a gente mais vê é o quê? Os filhos pedindo para os pais se separarem porque não aguentam tanto sofrimento. É verdade, isso. verdade. Eu particularmente sou filha de pais separados, né? E naquela época, olha, minha mãe passou por um momento muito difícil da vida dela, porque para divorciar, Não, e às vezes se separa, se dão muito, ficam melhores ainda. mas não foi o Não caso da gente. acaba a família. Então, tudo depende da educação que E nossa, recebeu, da mas estrutura emocional, do apoio, do autoconhecimento no momento. Tudo isso é muito relativo. No caso, minha mãe e meu pai, foi questão de traição, né? Minha mãe descobriu que ele traía, que já tinha outra família em outro estado. Aí a minha mãe disse que não dava mais. Mas aí o meu pai ficou revoltado, né? Não queria não separar, aceitou, não né? aceitou, aí partiu assim para não, ele nunca levantou a mão para minha mãe, não. Mas a agressividade dele é que ele queria roubar a gente da minha mãe. E foi poxa, a gente criança, a gente morria de medo, sabe? A forma de descontar, né? Já que você quer, eu vou Menina, tirar aí seu bem a, mais a gente, a precioso. gente, a gente viu muita coisa assim em relação a isso. E foi tudo muito ruim. É doloroso, né? Foi muito ruim, muito ruim. Eu fiquei com problema, entendeu? A Sim. escola chamava minha avó, chamava minha mãe. Eu parava assim, eu ficava como que eu estava em outro mundo. Eu tinha muito medo do meu pai vir e me tirar da minha mãe, o meu irmão também. E ele chegou aí na escola para realmente roubar a gente. Só que a diretora já estava avisada, né? Todo mundo já estava avisado. E foi uma perseguição terrível. Ele ia na casa da minha avó, tentou derrubar a porta para invadir, para pegar a gente. E foi Pronto, algo aí muito terrível, pegando esse sabe? gancho, o problema é da separação em si? Não.
é do Foi a reação. amadurecimento das pessoas ao lidar com certas situações. Isso. Porque esse mesmo sofrimento acontece durante o casamento também. É. Eu não duvidaria se você dissesse que a relação deles não era das melhores. No início, você vê, eu era criança, mas sempre fui uma criança assim, muito esperta, sabe? Uhum. No início era amor, 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 aquela coisa, um amarra muito o outro e tudo, papapá. Mas não tem como você ter dois relacionamentos ao mesmo tempo, você continuar sendo a mesma pessoa com quem você estava. Mantendo os Sim. dois, isso. E tem a questão da Ele- mentira, e você tem que Isso, e inventar fora isso, sabe o quê? desculpa. Fora isso, começou a Isso. faltar as coisas dentro de casa. Isso. Isso é muito Alimentação, comum. tudo. Isso. Desvia o dinheiro, Isso. esconde coisas. Aí a pessoa que Isso. tá ali entregue, como é que fica? Isso, entendeu? Aí onde começam os atritos. O outro Isso. para se defender, ou fica Isso. frio, ou aumenta as agressões. E aí é tanto que quando eles separaram, eu dei graças a Deus, porque o meu pai saiu de casa. É, Eu tô pa- sendo muito passa clara a aqui, ter- viu? passa Naquela a ter algumas cobranças, que é natural, porque você vivia esse momento de tranquilidade, de afeto, de cuidado e parceria, né? Isso. E aí foi rompido por conta de outra relação. Até então, acredito que sua mãe não sabia, mas começou a perceber diante Isso. disso, né? Porque Foi. começa a mudança de comportamento. Mudou mesmo. Mudou É, mesmo. Pastor, essa sua fala é extremamente importante para o pessoal. É, Isso. Porque é muito comum o pessoal dizer o que eu não me separo, eu vou aguentar por causa dos filhos. Mas só que já está trazendo sofrimento. E esse Sofrimento, isso sofrimento pode mesmo. levar a doenças psicológicas no futuro. Isso E mesmo. a possíveis relações abusivas ou problemáticas, seja qual grau for. Eu não sei sua história direito, né? A gente não pode colocar como abusiva, mas assim, são problemas que pode fazer com que as crianças aprendam que isso é se relacionar, porque a gente aprende com as pessoas mais próximas em nosso Isso mesmo. desenvolvimento. Repercute mais Vai tarde. Isso mesmo. repercutindo. O que aconteceu? O que aconteceu foi que a minha mãe, ela não se tornou alcoólatra, mas ela começou a beber porque amava meu pai. E é um Entendeu? refúgio, né? Foi um refúgio. Ela bebia muito. E ela não se tornou alcoólatra porque ela conheceu a Jesus através da minha avó. Aí deu esse suporte a ela, foi quando ela saiu. A minha mãe, ela ficava ouvindo aquelas músicas apaixonadas e bebia o dia todo. Quando chegava no final da tarde, ela se arriava. Era sabe? querendo preencher o vazio, né? Isso, Esse isso, preenchimento isso. do vazio. E foi uma pessoa que deixou de trabalhar, deixou tudo para cuidar do meu pai Uhum. e da gente. Entendeu? Aí vocês falando aí, eu aqui voltando Fazendo um àquele tempo. regresso. Chega a dar aquela coisa Outro ruim ponto por dentro, sabe? Porque foi muito Sim. ruim, foi muito doloroso. Muito mesmo, sabe? Ela tomou a iniciativa, mas ela não soube como conduzir. Por isso a importância de uma terapia para autoconhecimento. Isso aí foi há muitos anos atrás. É. Naquela época não, Nem- não nem tinha essas tinha. coisas, não. Isso. Não Porque tinha, não. hoje em dia as pessoas agem no impulso, aí volta. Não sabe nem o que estão fazendo. Por que que eu tô casada? Por que que eu escolhi casar, inclusive, com essa É. pessoa? Foi no calor da emoção, na infância, na adolescência? Como é que foi isso, entendeu? Quando você não tem noção, não se conhece e não entende os seus propósitos, as chances de você errar são muito maiores. E aí não é só, me divorciei, resolvi meus problemas. Não, vão surgir novos. A questão é, qual problema você quer para sua vida? Isso Hoje mesmo. é E que deixando sempre vai claro, ter, viu? É a questão da cobrança. Às Olha. vezes não é nem só por impulso, é porque está sendo cobrado. Eu preciso Isso. casar, eu conheço fulano, estou com fulano, me relacionando, então não dá nem tempo Não, de vai pra processar, casa olha- dos né? pais, aí diz o quê? Volte, que você casou, você tem que continuar. Ou você não é mais minha filha, pra cá Complicado, você né? não volta. Aí a pessoa fica desamparada, já tá frágil. Tem muita coisa envolvida Isso. num possível No- divórcio, No inclusive. caso da minha mãe com meu pai, eles viviam muito bem. Minha mãe disse, até hoje ela fala. Ela disse, minha filha, olha, um homem igual ao seu pai, nunca tive. Nunca tive. Ela disse que Uhum. ele sabia tratar uma mulher como ninguém. A minha mãe sempre falou isso. A questão foi que traiu a minha mãe veio saber, mas só que a minha mãe estava tão encegueirada de amor por ele que as coisas estavam acontecendo ali e ela não via. O quê? Ele dava tudo em casa. Pronto, o meu irmão mais novo, quando nasceu, e o meu pai tinha muita condição. Quando nasceu, não teve nem o berço para colocar ele. Entendeu? Então tava nesse nível. Entende? Então, assim, era um casamento maravilhoso, mas que depois começou a desandar.
Então você aí, isso aí, você aí que tá com seu casamento, né? Você tá vendo que as coisas não estão mais como estavam, não é isso? E é um gancho vai pegando Outro. o outro, né? Uma coisa vai pegando outra, Mas, sabe? pastor, aquilo que vou reforçar o que eu disse. Dependendo de como você lida com a situação, faz toda a diferença. A gente tá falando de traição, mas não quer dizer que seu pai era abusivo. Não, Se eu ele tô falando da se ele traição. tem um perfil de um homem que dá atenção, vai ter os problemas de quem trai e mente, claro, né? Mas veja, se ele fosse um homem que, vamos supor que ele é um homem atencioso, faz o que pode, ele tá ali no estresse de duas famílias. Caso as mulheres aceitem, relacionamento é um acordo. Se sua mãe administrasse bem, e isso fica para os ouvintes também, não teria problema. A questão é, Cris, você aceitaria? Aliás, eu vou além, porque isso eu acho que é hipocrisia. A questão é, será que eu tenho estrutura? Ninguém enche a boca para dizer, comigo seria diferente, Eu não não sei o quê. posso falar de uma coisa que eu nunca Nunca vivi. experimentei. Nunca Eu não vivenciou. gosto A disso. gente só sabe sentindo na pele, inclusive Isso descobre mesmo. força que não sabia que Isso tinha. mesmo. Ou É que não incrível a tem. Ou que vida, não ou que não tem. tem. E aí, Lívia, pegando carona nessa sua fala, né, tem um gancho que é bastante pesado, a questão religiosa. A partir do momento que você casa, né, você está jurando ali Isso. perante a Cristo e E, a todos, né, que vai ser até que a morte os separe. e no nosso meio mesmo, no meio evangélico, é até o fim. Exato. É até o fim. Só que estamos falando sobre isso aqui, né? E dentro da palavra, né? Depois eu vou passar aqui para Sim, todos sim. que as coisas não são bem Bem assim. Tudo é muito relativo. Entendeu como é? Não Muito. são Mas bem eu estou assim. falando a pessoa que está vivendo aquele momento, até porque o inconsciente está ali. Eu não quero me separar. Isso. Sim. Eu não quero perder. Quem Isso. casa para se divorciar, Normal, né? né? Ninguém, eu não quero perder. E quando eu falo em perder, é perder tudo. Não é só perder o marido, é perder o Isso. que viveu. Isso mesmo. Você trouxe a questão da relação de seus pais, que era uma relação de parceria, né? De amor e de afeto. Inclusive, meu pai não era realmente, ele não era abusivo, por quê? Porque ele convivia muito bem com toda a minha família. Toda a minha família gostava demais do meu pai, não é? Então, E a minha mãe disse, minha filha, o seu pai, na época, né, ela dizia assim, o seu pai, ele matou a fome de todos da família, entendeu? Porque uhum. a família da parte da minha mãe passava por muita necessidade, entende? E eles se amavam muito, a minha família gostava demais dele. É algo assim, eu não sei se vocês já assistiram alguns vídeos meus, mas eu não tenho medo de expor aqui quem eu sou, entendeu? O que já passei na vida, porque eu acho assim, as pessoas têm que ser claras. Serve de cura para outras pessoas Isso, também, às porque vezes. isso, entendeu? Então eu tenho que falar o que aconteceu e serve de cura para outras pessoas, entende? Se as Exatamente. pessoas não acobertassem tanto as coisas com medo de se expor, o que o outro vai pensar? Pense o que quiser Mas, pensar, pastora, para pense o chegar que nesse quiser nível, pensar. você já curou muita coisa. Isso, Para eu É, chegar a falar isso aqui, isso eu mesmo, também já curei muita muita coisa. coisa. isso Não mesmo. pense que no início, quando caiu a ficha, eu ia estar falando aqui Não, nessa não tranquilidade. Não, mesmo, não. não mesmo. Então, assim, mas é uma observação importante para que, inclusive, não tenha vergonha. Peça Isso, ajuda. Só isso. fazendo uma observação, essa questão que você disse de que ele era uma pessoa ótima na família, Uhum. depende. Tem narcisista oculto que ele é ótimo, às vezes é o que mais atua na igreja, ele é perfeito no trabalho, ele é bom com todo mundo, mas quem conhece o lado oculto, que é podre, que é destruidor, muitas vezes é a mulher, só a mulher ou a mulher e os filhos, são as pessoas Entendo, mais próximas, que tem aquele gozo em literalmente destruir o outro, entendo. dependendo da patologia. E se for uma patologia com traços de psicopatia, Hum, né, sociopatia, como a gente chama, é pior ainda, porque aqueles traços perversos vão de fato poder levar a mulher muitas vezes ao feminicídio, Ao suicídio, né? ao suicídio, leva o outro realmente a se matar e tá vendo que o outro tá se destruindo e vai. Não tem com aquela requinte, coisa, né? eu não quero Isso. essa pessoa, eu sigo. Não é simples. É meio que, eu não quero você, mas eu não te deixo livre. Porque é Eu tenho doença, gozo né, em te Lívia? É a destruir. doença, né? É o que a gente diz. É uma pessoa que também precisa ser cuidado, precisa ser Isso mesmo, curado, né? isso. É, Tá é, doente, né? é. Então, a E o partir do objetivo não é momento. julgar, né? Isso. Não. Aí é o que a gente sempre bate na tecla, né? Nos atendimentos, tanto no consultório particular, quanto nos atendimentos mesmo nas repartições públicas, é o não apontar, é o não julgar.
Porque a pessoa que está vivenciando isso já está sendo julgada demais por ela mesma. Isso mesmo. Isso mesmo. Está se cobrando, né? Porque ocorre a cobrança, porque tudo ele diz, a culpa é sua, se você não tivesse feito isso, eu não agiria assim. E aí ela internaliza, ela passa a acreditar que realmente a culpa é dela. Então, qualquer situação que chegue alguém e diga, mas você está passando isso porque você quer. Então, assim, Aí, prejudicial, mais é ainda. mais um sofrimento, né? E, infelizmente, né? Atualmente, eu digo que a mídia, a rede social é boa, ela ajuda, mas ao mesmo tempo ela destrói. É verdade. E Verdade. destrói sem dó nem piedade, porque vem a cobrança, tem essa questão de estar sempre se expondo, né? Tem pessoas que a gente tem visto muito, né, Lívia, em consultório, que tá ali tirando um selfie, um casal, sorrindo, feliz, alegre, sorridente. Acabou a foto, um vira para o lado, outro vira para o outro. E eu já atendi casal que nem se falar estavam se falando. Entendeu? Então, assim, é algo que a sociedade cobra. Então, assim, eu preciso manter o padrão de casal, padrão, Uhum. para estar para estar agradando. Viver é uma mentira, não é? Exato. Não vive. E veja, se a culpa está incorporada Não vive bem. nelas, como é que ela vai ter força para sair? Ela vai se preocupar em organizar a relação. Ela cria aquela ideia, aquela ilusão de que depende dela sustentar o relacionamento. E aí, só que ela começa a se dar dobrado, triplicado. Só que quanto mais ela se dá, pastora, mais ele relaxa e se acomoda. E mais ela se perde. E mais ela se perde. Isso mesmo. Terrível, né? E na busca de paz, principalmente quando envolve família, filhos, quando todo mundo da família gosta dele. Aí quando ela começa a pedir ajuda, as pessoas dizem que nada vai passar, mas ele é tão bom. Ou então, não, mulher, vá Não, rezar, vá... eu tenho uma amiga minha próxima que ela falou, né? Isso aí todo mundo conhece, é do nosso meio. Ela disse bem assim, sofria muito com o marido. Sofria, sofria, sofria. E ela disse, eu não vou me separar dele nunca. Porque eu amo, né? Faz parte também do meu evangélico. Mas chegou o momento que ela cansou. Porque assim, não dá para ninguém levar um casamento com uma pessoa somente renunciando. Exatamente. Não dá, não dá. Porque o que renuncia não está vivendo. E tenha certeza que esse cansar são muitas noites perdidas de choro. Isso, Um desgaste extremo. A pessoa já tentou de tudo, já deu isso sangue mesmo. e já tá Mas sem foi força isso que pra nada. aconteceu com ela. Aí, pronto, chegou um momento que ela disse: eu vou ter que dar um basta. Deu um basta. Quando deu um basta, a própria família que dizia que era para ela deixar ele, aí disse: por que você deixou ele? Volto para ele. A própria família, É que isso dizia que era mesmo. para separar, Quando dá um disse que era para ela suspiro de voltar. força, de coragem, a E família... ficaram contra ela. Entendeu? E aí, essa rede de apoio faz muita falta. Isso mesmo. Aí Por- como é que a pessoa não fica? Porque você está ali carente desse cuidado. De ouvir, não é nem que fica ali, eu tô com você. Eu tô com você. Não precisa fazer nada, eu tô com você. Se é essa a sua decisão, vamos. Tenha certeza que essa é a intervenção mais importante no consultório. É. A gente até brinca, né? Que a gente pagou Isso. R$ 700 no curso, há não sei quantos mil anos Atrás. atrás, para ouvir a psicóloga dizendo o quanto essa frase... Resumindo o curso, era isso. Diga ao paciente, estou com você. O É a única quanto coisa faz que ele precisa diferença. ouvir. Não é teoria de Freud, não é nada. Não venha com técnicas, não venha com explicações. Não, a pessoa só quer se sentir acolhida, porque quando a pessoa chega, ela tá tão sem força, sem conseguir raciocinar nada, tão se sentindo desamparada, que ela só quer alguém que escute para que ela possa se reorganizar internamente. E tem mais, pastora, no tempo dela. É verdade. Cada um tem seu Cada tempo. um tem Não seu adianta tempo, isso forçar a mesmo. barra. Isso mesmo. A ficha cai. Você só precisa dar força. E a gente Caminhar costuma dizer, junto. né, Lívia, que não tem esse padrão. Cada um vai agir de uma forma, vai existir as recaídas, vai, né? Faz parte do ciclo. E cada um no seu tempo, no seu Elas momento. até se irritam, né? Quando a gente diz, Isso. se prepare para as recaídas. Que vai acontecer. Não, É possível de acontecer, né? As pesquisas indicam que é uma média de 5 a 9 divórcios para conseguir se afastar. Cadeira. E nos E- casos graves, se você se afastar com vida. Olívia, e a tendência, né, de muitas vezes, que também é uma pesquisa, que a maioria, quem pede esse divórcio são as mulheres. Cansam, né? Exato. Porque para eles é confortável se manter naquela relação.
E aí, quando elas chegam nesse estágio de acabou, não dá mais para mim, é porque ela já deu tudo o que podia e o que não podia, já É isso. está no Porque limite. geralmente é a mulher mais que se doa, Exato. Cultural, né? né? É isso mesmo. Cultural. Geralmente é isso. É um assunto delicado e a gente começa a conversar Isso, e vai longe. e vai longe. Olha, bom, recentemente, mais uma notícia de agressão contra a mulher, não é? Alertou o Brasil, o caso Ana Hickman, né? É o que todo mundo tá falando aí. Além da fala dela, muitos vídeos sugerem, mostrando o jeito grosseiro que ele a tratava. Vendo isso, o descontrole emocional e quais outros sinais podem indicar que estamos diante de um abusador, como ela passou, né, por esse momento, e está passando ainda. Vamos dizer, resumindo, quais os traços, né, de um abusador? Pastora, a gente tem que ter muito cuidado quando relacionar a casos, porque veja, a gente precisa analisar com calma. Tá todo mundo no calor da emoção, todo mundo com hipóteses deduzindo, e a gente precisa de alguns critérios para fechar o quadro e dar Entendi. possíveis diagnósticos. Aham. Além disso, um alerta que eu peço até para os ouvintes, né? É ter muito cuidado com o que se fala e o que se posta, porque é extremamente doloroso esse momento para quem está passando pela É situação. verdade. Muito, mas você não tem ideia do quanto é doloroso. O que eu posso dizer por cima dela é que, assim, ela ainda está passando pelas fases iniciais, ainda está caindo a ficha. Isso aí que Só você está falando, ela falou no Fantástico, Sim. e, inclusive ela disse bem assim, gente, eu não vou falar nada sobre isso agora. E eu sei porque está sendo um momento muito difícil para ela. Não, e a pressão social é se separe, se separe. Isso, E lembrando que esteja no lugar delas é um processo de amadurecimento. isso, Talvez ela ceda. A gente até pode dizer, porque não aguenta mais, mas veja, a pressão social é muito grande em cima dela. verdade, verdade. E aí estão esquecendo de respeitar a dor. Isso, Não adianta a gente pegar atos isolados, porque todo mundo é abusivo. isso, Eu tenho comportamentos abusivos, inclusive com pessoas que não deveria, que seriam o quê? Meus filhos. Quem nunca perdeu a cabeça com os filhos? Vamos lá, que atira a primeira pedra. Não é é verdade? verdade. A mãe exausta, cansada, às vezes, Uhum, pô, depois você para e pensa, não deveria. De alguma forma, todos nós temos algum tipo de comportamento abusivo. uhum, A questão é quando isso é recorrente e começa a destruir a outra pessoa. Então, verdade. não tem como a gente avaliar esse caso com profundidade por um vídeo ou outro que ele manifestou um comportamento em que as pessoas acham que não honrou o suficiente quem ela é. Porque se a gente for olhar em volta, tem muitos casos piores. A questão é que ele chegou a um extremo e perdeu a cabeça. Não dá pra gente. Ele teve um comportamento abusivo, a gente não pode fazer análise Entendo, como um abusivo. Isso entendo. precisa ser algo mais elaborado, com calma, Olivia, Isso é conversado e muito importante analisado. você estar que na falando, né? Para realidade, né, esclarecer a gente, né? não é nem Sim. só a questão de um comportamento abusivo, né? Ele cometeu um ato, um Uhum, crime, na realidade, uhum, porque ele agrediu fisicamente, uhum. né? São os relatos que está tendo. E não se sabe, né? São tudo especulações que a mídia joga A de gente tudo, Isso cria é verdade. hipóteses, né? aproveita, né? O Aumenta, momento é. inventa. E aí é essa questão, é esse ponto que Lívia trouxe, de ter esse cuidado, né? Porque está expondo uma pessoa que já Uma família, né? é Duas, melhor visada, dizendo, porque exato. a família dele fica exposta. Para ele também, porque, pastora, qual o objetivo da gente aqui? Não é julgar, Não. não é condenar. Acredito que a gente está aqui, essa é uma filosofia que eu sigo, que a gente tentar se tornar pessoas melhores Isso. e trazer em E nossa missão ajudar, ser e um ajudar as ponto de pessoas. luz onde quer que a gente esteja. Isso. Eu vim com a bênção de trabalhar em uma área em que eu posso chegar perto dessa capacidade de transformar vidas. Então, assim, o ideal não é condenar. Eu vi que ele estava passando por situações onde ele estava sendo extremamente julgado na rua, que as pessoas botam logo na fogueira, né? É. Gostam do fuzuê. Isso. Quando é uma família que está sentindo dor, que está sendo exposta, que precisa, inclusive, de oração e amparo. Não dá para a gente saber o nível de abuso que ele Aí só estava, eles e Deus, né? a insatisfação que ela vivia no casamento ou não, aí é algo particular Isso dela, mesmo. que só ela vai poder se posicionar. Mas a gente sabe que ocorreu um episódio
isolado ou não, foi a primeira vez que ela apresentou. Veio a público, né? Isso. Independente E de ser assim, abusivo ou não, só para fechar, Cris. Independente de ser abusivo ou não, de você estar com um narcisista ou não, porque às vezes a pessoa diz, mas eu não sei se é narcisista realmente. A questão é o quanto essa relação te faz mal. Essa é a vida que você quer ter, porque eu não posso mudar você. Ninguém Eu tem não o posso poder. controlar nem meus filhos, nem Isso meus mesmo. pacientes. Verdade. Eu mostro caminhos. O que você vai fazer com a sua vida é outra questão. É livre-arbítrio. Isso está dentro da Livre-arbítrio. palavra. E aí, ao invés de estar fomentando ira, as pessoas deviam fazer oração pelos dois, para ele se tornar uma pessoa melhor, Uhum. para ele aprender a controlar os impulsos, Isso. para que ela tenha força e passar por esse momento. E é assim, Lívia, hoje, né, eu posso dizer, porque trabalhei muitos anos com isso, a mulher ir fazer essa denúncia é um ato de coragem imenso. Ainda mais ela, né? E ainda mais uma pessoa Na posição, né? na posição dela, né? Foi uma exposição muito grande. E eu estou dizendo isso porque são raros os casos que chegam, né, ser expostos dessa forma de pessoas que têm condições financeiras. Muitas apanham mesmo, né? De ficar roxa, de ter que colocar a maquiagem para poder disfarçar, mas não vão denunciar. E se a denúncia chega anônima, não, isso não ocorre. É verdade. Quando chega a denúncia anônima, isso não ocorre. Então, assim, ela teve um passo, né? Deu um passo muito importante, porque hoje já não cabe mais a ela dizer se vai continuar ou não, já é com a justiça, e a partir do momento que tem a denúncia, não volta mais atrás, vai se ocorrer a investigação. Continuar com o processo, né? Para deixar Exato. claro para o pessoal. Continuar Porque com o pode ser processo. que eles voltem, Isso. se E aí, resolvam, mas o processo hoje, depois da Lei Maria da continua, Penha, né? exato. Continua. Que é um benefício grande. Entendo. E aí é algo, né, que para ela é constrangedor no sentido de que da figura que ela representa para a sociedade. Isso. Não, e quem quer denunciar o pai do seu filho? E está, exato, Lívia, era esse ponto que eu ia chegar. E não foi só a ela, a exposição somente dela, do filho também. É porque trazem muitas especulações, a gente não tem como dizer o que é real, né, o que é de Uhum. fato, mas trazem nas falas, né, que o menino presenciou. Então, assim, é uma situação que vai adoecer. Se realmente ele presenciou, é algo que causar dor e pode causar o adoecimento emocional Isso. dessa criança, né? Diz que ele tá proibido de ver o filho, né, por um tempo, né? Tá afastado. Tá E vou sem. dizer mais. Como foi um caso de uma pessoa famosa, E ele tá morrendo por isso, A o press- pai. a pressão é maior. É verdade. Sim, Porque a realidade no dia a dia nem sempre isso acontece. É não verdade. mesmo. Isso mesmo. Elas Que aí voltam para entra casa e muita às coisa, vezes né? depois. Você sabe o que é você denunciar e ter que voltar para casa para dormir na mesma cama da pessoa que você denunciou, que você já morria de medo, É verdade. e agora você não sabe mais o que vai acontecer do seu amanhã. Complicado. Então tem muita coisa que a gente ainda precisa melhorar na justiça. Aí tem gente que chega e questiona. Mas será que o melhor mesmo é denunciar? Olha como aumentou o número de feminicídio. Aí eu também vou pro questionamento. Mas até que ponto essa pessoa ia aguentar viver nessa prisão? Que pelo menos se libertou. Isso aí. Cumpriu sua missão. E se a gente se calar, as coisas não vão mudar. Para as mulheres terem voz hoje, precisou terem mulheres Muitas Corajosas. fora da vidas, linha. muitas Fora vidas. da linha, né? Foram precisas muitas vidas, Lívia. E assim, a exemplo de Maria da Penha mesmo, que está viva, né? E o que foi que aconteceu? Ela passou por diversos sofrimentos. Para que essa lei hoje, né, existisse, ela sofreu demais. Ficou cadeirante. Porque antigamente as Você vê, mulheres né? tinham... A que ponto chegou? Sim. Exato. Não, e as mulheres podiam tirar a queixa. Eita, me arrependi. Voltei, não quero mais. Hoje não. Basta a justiça ter acesso ao conhecimento. E Exato. qualquer pessoa pode denunciar de forma denunciar. anônima. Então, pessoal, quem estiver passando por isso em casa, que tiver medo, denuncia quieta. Olha, não ameace, dizendo, eu vou te denunciar, você vai ver. Não ameace, porque dependendo do caso, você coloca a sua vida em risco. Você chegue quietinha e tome suas providências. Primeiro, busque saber como as coisas funcionam. A gente fala, inclusive, em plano de ação. Exato. Porque ninguém se separa e sai de uma relação em que já destruiu sua vida e sua identidade
à toa. É. Você precisa de o mínimo de suporte. Verdade. Até porque, veja, a tendência de voltar já é grande porque ainda tem um sentimento. E você, seu cérebro está tão voltado para aquela pessoa, você já perdeu toda uma rede de apoio, Verdade. você só enxerga isso. Agora, imagine quando você não se prepara financeiramente, quando você não sabe quais os seus direitos. Muita coisa. Porque a gente está falando de uma relação, sendo abusiva, que tem ameaça, que tem manipulação, muitas vezes. E aí a pessoa começa a se achar que é um nada, que não vai dar conta de seguir com a vida sozinha. Que não ele vai consegue, matar, né? que vai tomar os É, muita filhos. coisa. Se você sair, eu não te dou R$ 1. E elas têm direito. Elas têm direito. Vale até a pena você convidar um especialista na área de direito para falar também sobre esse tema. Mas faltou um É. especialista da área de direito aqui, porque é extremamente relevante. É Se tanto você que não sabe hoje- seus direitos, e às vezes eles têm um Isso controle de mesmo. tudo, Verdade. você fica. Gente, conhecimento é poder. É isso que eu ia falar Nossa, agora. é poder. Quando a gente tem um Conhecimento. conhecimento, não E é, da coisa, do autoconhecimento mais assunto, ainda, né? é quando a gente começa a buscar, não é aquilo que nós temos por direito, e muitas das vezes a gente não sabe. Isso. É tanto que é novo esse ponto que eu vou trazer agora, né? Filhos de vítimas que sofreram feminicídio hoje, né? Foi sancionada a lei, passaram a receber um benefício, Olha aí, tá vendo? porque se forem menores, né? Por conta dessa questão. Se foi comprovado que foi feminicídio, então essas crianças, né, passam a receber um valor. Mulheres que sofrem violência têm uma bolsa, né? Algumas que passam por essa situação, que Entendi. dependem financeiramente do agressor, passam a receber, mas existe todo um protocolo, todo um Uhum. processo, né? E um deles é a questão da denúncia, de ter Uhum. sido judicializado a situação, mas que hoje, né, graças a Deus, os horizontes estão se abrindo, né? Se abrindo mesmo. Existem locais para que vocês fiquem, né? Essas mulheres que estão sofrendo, estão tendo sua vida ameaçada, ficarem abrigadas por Então, é determinado interessante tempo. isso aqui que você está falando, porque geralmente a gente não sabe, não tem conhecimento, né, dessas coisas. E isso aí Sim, faz até com que elas tenham até mais um pouco de coragem, né? De exatamente. tomar uma. certeza. Porque muitas das vezes também é a questão financeira, né? Porque geralmente depende do marido. Pior Aí eu do vou que o deixar ele, como é que eu vou financeiro, ficar? Eu, meus filhos, como Com é que. filhos, né? Não é? Exato. pastora, pior que o financeiro é o medo que eles incutem nelas. Que não vai Se conseguir, você que fizer é isso, eu tomo seus incapaz. filhos. Você não vai dar conta. Você não tem dinheiro e eu vou destruir sua vida. Porque já detonou ela o tempo todo ali no relacionamento. Então já está enfraquecida, né? Exato. É né? meio que assim, se você for arranjar um emprego, se você arranjar um emprego, Você em não é alguns capaz, casos, não, você não vai é conseguir. pior do que isso. Eu vou lá no seu trabalho e faço o maior escândalo. Olha, Quem é que quer isso? É. Eu mato, aliás, eu mato seus filhos. E muitos fazem. É porque não aparece toda hora na É verdade. mídia. Mas tem muitos casos sobre isso. O ser humano, infelizmente, é capaz de atrocidades assim Terríveis. absurdas Terríveis que você não mesmo. imagina. Eu vi um caso um dia desses que só porque a mulher, ela disse, não, eu vou trabalhar assim. Quando voltou, ele disse, se você for, eu mato seu filho, que o filho é dele também. Sei. E matou, Meu Deus. estrangulou. Foi mesmo, meu Deus. E aí é um ponto que a gente diz, Você né, entendeu como é Lívia? que vai aprisionando? É Aí verdade. quem tá de fora julga. Só que essas mulheres, elas não chegam chorando e contando tudo. A maioria delas, primeiro que elas têm vergonha do que estão passando. Verdade. Segundo que é muita ameaça. Terceiro que elas estão assim, E nesse, dilaceradas, e nesse anestesiada de tanta dor. Sabe quando você tá, eu não sei mais o que fazer. potencializa cada vez mais a culpa. É verdade. Porque, veja, ele matou e ele está lhe dizendo, eu matei porque você foi trabalhar. Isso. Então, a culpa do É seu sua, filho ter morrido não é é minha. sua. Isso Assim mesmo. como delas apanharem. Eu te bati porque você não obedeceu. Se você tivesse obedecido, a gente tava em paz. Só que de tanto você ouvir isso começa a fazer sentido, vai ressoando. condicionando isso. E aí, como você perde a referência externa da rede de apoio, por conta desse próprio abusador, a tendência é você só ouvir o abusador. E aí, quanto mais você escuta, é sua única referência, você começa, inclusive, até a duvidar da sua sanidade. Peraí, será que o problema está em mim? Isso mesmo. Olivia, A gente mas chama de gaslight e até. e a gente, Eles fazem a pessoa se sentir louca, e a gente a questionar a própria... o pensamento, né? pensamento que ela Achar. está vivendo.
Não, eu não te disse isso, não. Eu estava em casa naquele dia, tal hora. Ela, não, mas está aqui. Eu tô dizendo a você que você fez. Você não estava em casa. Não, eu estava. Você não tá vendo, não. A pessoa começa. Peraí, será que eu tô ficando louca? Olivia, aí a gente está trazendo coisas extremas, né? Assim, com relação a homicídio, a matar, a agredir fisicamente. Mas existe aquela violência, né? Que é a silenciosa, que está ali a todo momento, que é onde vai devastando cada vez mais, né? A mulher vai, eu digo, vai sucumbindo no sofrimento extremo, vai perdendo o brilho que teve, já teve, vai se perdendo e a cada vez mais adoecendo. E E passar a não aí viver mais, né? E aí acontece de baixa imunidade, que a gente sabe que quando a gente não está bem, É o isso. nosso emocional, né, está desestruturado, está dilacerado, a gente começa a adoecer e aí passa a adquirir outras comorbidades, aí pressão alta, Isso. diabetes, problemas hormonais, e aí o que é que acontece? Adoeceu, morreu, Isso. mas desde que, qual foi o fundo, né? O que é que está por trás dessa história? Foi esse sofrimento que ela passou. Não foi nem a violência física em si, mas esse sofrimento que a gente diz que é o velado, né? O psicológico de estar ali lhe dilacerando, lhe destruindo, calado, né? A gente vê muitos casos assim. Eu li alguns casos relacionados a esse tipo de situação que você está falando aí. E um deles foi de uma irmã, né? eh, que faleceu. Ela adquiriu câncer. Aí, e ela era da igreja. Aí, o que foi que o amigo dela, ele escreveu, né? Aí fez começou a escrever que ele disse que com muita dor, porque ele amava muito ela. E ela era muito amada na igreja. E ela era casada, e esse casamento dela era terrível. Disse que o marido, ele maltratava muito ela. Mas ela tinha com ela aquilo que a gente falou aqui no início. Casado e tinha que ser até o fim. Aí ele disse que ela orava e ela orava e ela orava ao Senhor na certeza de que Deus iria mudar o marido dela. Pare só, viu? E os anos foram se passando e nada do marido mudar e ela naquela esperança, não é? Que Deus iria fazer. É nisso aqui também que eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte, olha. O Senhor, ele deixou o livre-arbítrio para todos nós. E ele não vai fazer uma coisa, ainda que ele seja dominador e controlador de tudo, ele não vai forçar ninguém a fazer aquilo que não quer fazer. Porque ele diz também na palavra dele que não por força nem por violência, mas é o Espírito Santo que nos conscientiza de tudo. Mas tem pessoas que infelizmente têm um coração ruim. Infelizmente, Não existem estão pessoas maduras o tranquilas. suficiente, né? Existem pessoas tranquilas, mas também existem pessoas que a gente vê que são más mesmo, sabe? A gente vê. E claro que todo mundo, assim como nós, tem o Senhor e perdoa a todos. Se assim a gente se conscientizar do Uhum. nosso erro. O marido não se consertou, ela adquiriu esse CA, morreu. Aí disse que o pessoal ficou muito revoltado, ele escrevendo lá. E revoltados por quê? Porque disseram que ela morreu porque tinha um casamento do jeito que eram, de anos e anos e anos, de muito sofrimento. Somente ela renunciou, nem mesmo assim levou. E o que foi que ele falou? O amigo dela disse: um casamento que ela só se separou por morte. Mas olha como foi a morte. Ela morreu porque não viveu um bom casamento, não Uhum. é? Acabou morrendo e o marido ficou aí. Valeu a pena? Não vale. Não vale a pena. Porque Jesus, ele não está no meio de algo que não haja o amor. Sim. A própria palavra diz que o Senhor fala que o homem tem que amar a sua mulher como que fosse o seu próprio corpo. Então, o meu corpo, eu não quero que nada nele venha doer. E para ele eu Uhum. quero o melhor. Então, como é que eu vou pegar? Jesus disse para mim, na palavra dele, que eu tenho que amar a minha esposa como meu próprio corpo. E eu pego esse corpo e vou destruindo a ele. Entendeu? Tem coisas que não, elas não se encaixam. Então, o que é que a igreja fala? A igreja fala que depois eu vou chegar aí daqui a pouquinho. Pega uma passagem de Paulo,
né, que Paulo fala. E muitas das pregações de Paulo eram direcionadas às mulheres, mas eram mulheres que naquela época eram casadas com homens que não andavam na igreja. Então era direcionada para essas mulheres que os homens não andavam na igreja e ele pregava direcionando, orientando a essas mulheres. Mas aí, uma coisa, gente, olha, a palavra de Deus, ela é novidade de vida. Eu não posso comparar o tempo de milhares e milhares de anos atrás para os tempos atuais. Muita coisa mudou. E a gente tem que se atualizar. A gente não pode mudar a verdade que está em Cristo Jesus. Agora, o Senhor, ele não é de acordo com a agressão. Jamais. 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 Sabe? Você esposa, você marido, né, que esteja passando pela mesma situação, namorados também existem, viu? Sim. Muitos namoros, né? E pessoas que se relacionam aí, seja lá o tipo de relacionamento qual for. Não aceite isso. Não queira isso para sua vida. Porque é você não se amar. Sabe? Quando a gente deixa de pensar em nós também, a gente deixa de se amar. O amor Porque próprio acaba, o amor né? próprio o amor próprio acaba. Então, são muitas coisas aí que tem que ser colocadas em pauta. Pastora, as pessoas romantizam muito Jesus na cruz. E não dá para comparar. Não. Até porque a proposta dele foi libertar. Isso mesmo. Exato, E aí, né? quando você sabe, tem estudos que comprovam as consequências de se manter nesse tipo de relacionamento, que você acaba levando, afetando mais gerações, não só a sua, mas vai expandindo Isso mesmo. para outras famílias também. Verdade. Quando você está se destruindo quem está em volta, porque todos nós fomos feitos o quê? Para ser feliz, para evoluir, para aprender a amar. Isso mesmo. Para Pra crescer. crescer, né? Se o outro não quer, a gente respeita com amor, Isso mesmo. mas dando limite. Isso Então, mesmo. a gente não incentiva a ira, é sempre nos Isso mesmo. princípios, só que a gente tem que aprender a dizer não. Se quiser caminhar, olha, eu tô aqui de mãos dadas, ou de braços abertos para você, se você caminhar dentro dos mesmos princípios, porque senão eu respeito sua escolha. Então, é isso que eu ia falar. Eu respeito, né? Eu respeito a sua opinião, mas não concordo. Isso. As pessoas têm que saber separar isso. Eu respeito, né, a sua opinião, eu respeito a sua ideologia, mas eu não concordo. E vice-versa. Mas sabe Mas qual, as pessoas não sabem fazer Não. essa separação. sabe o que Geralmente, toda regra tem sua exceção. falta autoconhecimento. Você sabe por quê? É muito fácil. Ah, eu tô sofrendo. Eu passo anos reclamando do meu casamento, mas eu não tomo atitude. É isso que eu ia falar, É não fácil toma. culpar o outro. É fácil colocar minha felicidade nas mãos. Não que seja fácil, gente. Vamos parar para pensar bem. Imagine, eu tenho a felicidade. Nas minhas mãos depende só de mim, da minha escolha. Mas na mão dos outros não depende de você. E aí, nesse responsabilizar o outro, eu não assumo as responsabilidades da minha própria vida. E aí eu não tô vendo nem os instrumentos que Deus dá, né, pastora, para você sair daquela situação. É um amigo que coloca, é um emprego melhor que bota no seu Isso mesmo, caminho, é isso. pessoas te ajudando, Porque Deus, ele abre abre caminhos. portas. Abre caminhos, abre portas. Agora, é porque tem momentos assim que as pessoas, né, têm medo. De muitos. Tem medo. É um ponto que é crucial, né? É quando a gente diz dar aquele passo para você sair da sua zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto seja o sofrimento. Mas não sai. Não sai, O é que- difícil. O que tem que pensar é esse sofrimento. Porque, veja, vai haver sofrimento de todo jeito. Vou ser bem sincera para vocês. Vocês ficando numa relação abusiva, você vai sofrer. E Está saindo sofrendo. também. E muito, né? Pouco não. Talvez até mais inicialmente. Só que é um sofrimento que me leva à autodestruição ou é um sofrimento que me leva ao crescimento? Isso. Porque se eu paro e penso que eu tenho a possibilidade de crescer e o céu é o limite, gente, o aprendizado é absurdo em vários níveis. E aí eu tenho que entender, inclusive, por que eu me escondo atrás de uma relação caótica, seja abusiva ou não. Porque não é só o relacionamento abusivo que conta. Isso. Um Tem os relacionamento que não tóxicos, tá tem os bom, né? disfuncionais, tem vários Verdade. níveis. A questão é, pode ser até aquele morninho. Eu tô por tá. Gente, a vida é mais do que O que é que isso. você quer pra sua vida final, É né? isso, Isso. né? É isso. Não é Porque- tem que parar pra pensar. O que é que você quer da sua vida Porque você final? deixou de brilhar.
né? E o que que você está fazendo com isso? Porque se eu travo uma parte da minha vida, eu começo a travar tudo em volta. É verdade. Meu brilho, ele não vai para o ápice. É. E aí, nessa escolha, eu tenho que entender, inclusive, por que que eu tô me escondendo atrás. Será que eu tenho medo de ser mãe solteira? Será que eu tenho medo do que o pessoal da igreja vai pensar? Será que eu tenho medo de encarar a vida sozinha? Se eu não tiver consciência disso, eu não vou me preparar para o que está por vir. Aí eu posso até me enganar. Diga, eu posso chegar para você e dizer, doutora, eu voltei porque eu amo demais. Não tem, às vezes nem tem amor, pastora. Às vezes é a O dependência. costume, né? E há um perfil desses casos graves, né, muito forte de dependência emocional. Com a dependência emocional, eu não me vejo sozinha, eu só me vejo através da aceitação do outro. E aí, pronto, é muito fácil culpar o outro. As pessoas não param e pensam nas consequências disso. Eu atrapalho até o processo evolutivo do outro, porque se eu não dou limite, o outro continua sendo abusivo, ou eu estou atrapalhando a vida do outro também sem entender. Olivia, você falando aí, e eu fiz um regresso a um atendimento que eu fiz há um tempo atrás. Ela trouxe na fala dela justamente isso. Cris, eu não sei o que é que acontece comigo. Eu, sinceramente, não sei o que acontece comigo e eu estou desistindo de mim, porque eu sofro. O que ele podia fazer, ele já fez comigo, ele já me xingou, ele já me bateu, ele já chegou no ponto de me agredir, já rasgou minha roupa na rua, porque eu estava com determinada roupa que ele não queria que eu vestisse, mas eu não consigo ficar longe dele. E aí eu conversando com ela, justamente trouxe essas perguntas, né? E aí a palavra-chave, medo. É medo dos julgamentos, medo de não dar conta realmente. E olhe que no caso dela, ela não depende financeiramente dele. Pelo contrário, ela ganha mais que ele. Mas é justamente a dependência emocional. É. E aí que é um ponto que a gente trata, que é um ponto muito difícil, porque não é só a questão financeira. A questão financeira você pode conseguir alguém que lhe ajude, você pode conseguir um emprego. Não é que seja mais fácil, mas é menos doloroso. Mas quando existe a dependência emocional, aí eu Aí digo, é muito mais difícil, né? é muito mais difícil, É porque um processo separar, né? E É o quê? manter Você viver em função do outro. isso, Você só tem brilho se o outro estiver com você. você não se enxerga sem essa sem o outro. pessoa. Então, é. Então, você não existe. Então, a palavra que ela disse, ela, Cris, eu não consigo, eu estou sem. Não, não estava junto, ela tinha saído, tinha alugado uma casa, tinha levado os filhos, mas ela disse, eu não consigo ficar distante dele. E ele, como um abusador nato, todos os dias, vigiando ela, indo para o trabalho, perseguindo As frases que mesmo. ela escuta, porque é interessante. Eu não vivo sem esse outro, mas é sem esse outro que te diminui todos os dias, que diz que você não é nada, que às vezes nem quer mais você, tá ali só para humilhar. Exato. Mas a pessoa diz, eu não consigo me ver sem. Por quê? Eu não me imagino. E E é, minha família toda já está ficando contra mim, porque a família toda tinha dado um apoio, né? O apoio que ela precisava naquele momento para sair de Uhum. casa. Só que ela já tinha voltado. Aí teve outra situação que ele agrediu fisicamente ela novamente. Ela saiu de casa E voltou de novamente novo. e alugou um canto. E aí, nesse atendimento, ela trouxe isso. Ela, Cris, eu não consigo me ver sem ele. Eu não sei o que é que acontece. Isso não é amor. Eu disse, ótimo. Você já começou a cair a ficha, né? Amor não é algo que nos adoece. Não. Não mesmo. Amor não é algo que faz a gente se sentir infeliz. Vamos começar por aí. O ponto de Isso. partida vai ser esse. e eles confundem com aquela obsessão. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu preciso. Não, E você tem aí que ver o que está por trás. é onde volta, né? Eu digo, o amor. Vamos fortalecer seu amor próprio. O seu autocuidado que está lá longe, você não tá conseguindo voltar a olhar um pouco para si, né? E isso vai das mínimas coisas. É interessante, Cris, que, assim, a pessoa precisa também querer se ajudar. Isso. Sim. Porque eu tiro por algumas situações lá na igreja. Porque, assim, a gente tem toda boa vontade de estender a mão. Conta comigo. O que é que tá faltando? Tá precisando de quê? Entendeu? Aí a pessoa
Pastora, eu agradeço muito, muito, muito o apoio que a senhora está me dando, mas não dá, não. O principal é aqui, ó. Virada Isso. de chave. Não E a dá, pessoa não. querer, né, Lívia? Porque não Porque adianta. isso, entendeu? Então, quando a pessoa quer, ainda que tenha medo, é normal, o medo faz parte, né? Mas o medo, quando ele nos domina, ele prejudica tudo em nossa Tudo. vida. Agora, quando nós temos um medo que é normal, mas um medo que a gente domina esse medo, ele não nos detém. Então fica muito mais difícil Mas, você pastora, se trabalhar já com entrou uma nesse pessoa assim. nível, é justamente porque a pessoa já está dilacerada. É É isso. um processo. Entendeu? Aí vai ter que passar por um processo longo, né, de cura, não é? E aí é muita coisa. Não adianta a gente empurrar 1000 alternativas, 1000 técnicas, resolver a vida da pessoa toda. Não adianta. Porque não funciona. Aquele caso que você me contou uma vez que eu fiquei no início horrorizada, do pai que abusava da criança de 2 anos, a justiça separou. E você acredita que ela foi pedir, Ele ficou preso. ele ficou preso, ela ainda Foi, foi né? pedir autorização para ter intimidade com ele na cadeia. Meu Visita Deus. íntima. Antes Acredito. dele preso, enquanto, não sei porquê, mas ele tava, ele ainda ficou um tempo em casa, né? Ela botava a criança para dormir no meio. Ah, Então, assim, casos é. como esse, você vê o nível de imaturidade, de irresponsabilidade da pessoa. Veja, comprovado, caso de Quer dizer, abuso, você deixa seu filho dormir na mesma não cama. pensar no próprio filho. Isso. É algo inaceitável, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, tem muita coisa grave. Um O bebê, mundo né? tá É uma doente. criança, 2 aninhos. Isso. Não. Então, veja, mesmo a justiça separando, você vê, por mais que você queira dar ajuda, mesmo em casos graves, Isso, com a justiça separando, isso. elas vão atrás. Às vezes não é nem eles. A gente costuma dar graças a Deus quando elas são descartadas. É. É outro ponto. É tão É mais fácil, né? é doloroso para elas. Elas Extremamente morrem. doloroso, né? É uma das piores dores que tem. Mas a gente consegue trabalhar. Porque É menos quando um elas estão trabalho. tentando se afastar e eles ali cercando, e aí envolve o sentimento e a manipulação, Uhum, é muito mais difícil sair. Porque É. eles vão no ponto fraco delas. entendi. Baixa autoestima, os medos que elas têm. Eles conhecem ela melhor do que você, que é a pastora lá. Eles sabem onde pisar, eles sabem onde ela É. freia, onde ela fraqueja. Sabe Verdade. todos os pontos, né? Para ter chegado nesse estágio, ele conhece ponto por ponto. Porque aí, no caso, eu trabalho com o espiritual, né? E o que for possível a gente ajudar a fazer, Uhum. então a gente faz. Mas só que tem essa questão aí, né? Aí o medo, aquele medo, aquela coisa. Não, não. Não, Pastora, deixa além da andar. criação e de você se envolver com alguém abusivo, tem a questão genética. Também, né? Também tem a ver com personalidade. Tem aquela pessoa que já vem com perfil nato para liderança, outro já vem com perfil de dependência. Entendo. Aí a gente separa a dependência emocional e a afetiva. O codependente. Isso, o codependente. Desculpe. Nesse codependente, que os dois são dependência emocional. Sim. O codependente é aquele que precisa cuidar por medo de ser abandonado, faz de tudo pelo outro. Esse é o codependente. Codependente. E aí, eu preciso cuidar de todo mundo, eu preciso ser disponível Entendo. o tempo todo, a Entendo. ponto de me prejudicar. Eu preciso ser útil. Preciso ser útil. Entendo. E o emocional, ou o afetivo, é aquele que precisa ser cuidado. Os dois são prato cheio para o abusador. Entendo. Quer cuidar de mim? Cuida, não me importo com você mesmo. E o outro, eu cuido para te controlar. Entendo. Então, veja, a gente tem que reconstruir essa base, que às vezes já é genética para piorar a situação. Por isso, veja, qualquer um tá passível de se deparar com um abusador. A questão é que quando você não tem essa personalidade tão propícia, você até entra, você dá limite, vê um desgaste e você, opa, peraí, cai fora. Mas nesses casos mais graves, tipo esses que Cris está trazendo aqui, a pessoa, ela não só tá dilacerada e frágil, como ela tem uma personalidade que já direciona ela para achar que isso é normal e que ela não pode nada. Entendi. Inclusive, tem pessoas que são mais propícias para ter psicopatia, para ter depressão, para ter certas características que vão favorecer para que você adquira certos comportamentos ou não, que você seja mais reativo ou menos reativo. Entendo. Então, o buraco é mais embaixo. É complexo, né? É. Muito. Complexo, gente.
É isso que elas aqui falando. E eu pensando nisso, porque o tema, gente, é muito extenso. Muito Muito. extenso. É. Entendeu? E eu Ó, e tô vendo falar em aqui o tempo plano, tá passando e e a falar gente, em quanto mais fala, em mais plano fala. de ação mesmo é importantíssimo para elas. Pegar só para direcionar o plano de ação e as dificuldades de executar. Entendo. Importantíssimo, porque é aquela coisa. Você merece coisa melhor, mas como é que faz isso? Eu tô dilacerada, eu tô frágil, eu tô fraca, me sentindo Não incapaz. tenho força. Não adianta você falar, porque eu tô sem força e como é que eu recebo essa força? E aí vem um monte de problema em volta. Ah, é só no psiquiatra. Eu não tenho dinheiro. Aí vai no posto, daqui a 4 meses. É. 4 meses. Aí falta o remédio. Falta o remédio. Ou então, ele te prende em casa, não deixa você ir no dia que você vai pegar o medicamento no posto. Ou então, se você continuar indo para esse psicólogo, eu faço o maior barraco, eu desconto nas pessoas que você mais ama. Se você sair de casa, mata sua família. E aí? É É muita muita pressão. pressão. É muita pressão. Uhum. Inclusive, o princípio básico, para você estar num relacionamento abusivo, você tem que sofrer algum tipo de violência psicológica, Uhum. que é a mais difícil de detectar, né? Uhum. Ou física, né? Você precisa se sentir tenso o tempo todo. O alerta delas é quebrado. O da gente aciona em momentos de crise, mas o delas, elas vivem Constante. né? A todo a todo momento. momento, porque tudo pode ser uma uma briga, tensão. tudo é um Aí problema, terrível, tudo é né? problemático, tudo. Elas têm que ter algo controlado por eles na vida delas, abrir mão da liberdade delas. E um outro sentimento que tem, é obrigatório, esses itens que Uhum. eu tô falando, que tem que acompanhar, culpa, Fica ali auto se punindo o tempo todo, né? Isso. o tempo todo. E Ali tentando vai ajeitar se matando o que não ajeita. E interiormente. ela acredita que realmente o problema da relação não está dando certo é por culpa dela. Cadeira. Não consegue enxergar que aquela relação, né? Ela está sofrendo. Que ela acredita Fora a fielmente, né, manipulação. Que o Lívia? problema é Que o ela. problema é ela. Fora a A relação, manipulação. ela está sofrendo, ela está adoecendo, mas a culpa é dela. Porque isso é embutido na mente, nos pensamentos. E ela leva para a vida dela e o discurso dela é esse. Se eu não tivesse feito isso, talvez se eu não tivesse feito isso, se eu não Trazendo tivesse. pra si. Eu sou o problema. Por isso que quando Lívia traz na fala, né? Quando ocorre o descarte, é, é doloroso, mas Fica mais fácil de trabalhar. Porque eles dão espaço para elas se recuperarem. Isso. Agora imagine, as psicólogas se virando do avesso para poder fazer a pessoa reagir quando elas voltam para a realidade que destrói. É igual a dar murro em ponta de faca. Olivia, A gente bota remédio na ferida e eles tá. e ainda É tem outro muito ponto, complexo. né? Pelo menos eu faço muito isso, né? Você tem que saber até o momento de se colocar. Uhum. Porque senão ocorre justamente isso que Lívia trouxe. A partir do momento que ele percebe que essa terapia, né, que essa psicóloga está mudando o comportamento Passa a não dela, gostar, né? aquilo ali vai ser cortado de imediato. Então, Ou a assim, vida dela se torna um inferno pior ainda. isso, Então, e se eu já aí tô frágil e sem força, eu quero paz. a gente precisa ter essa estratégia de acertar, eu digo que é o nosso É o contratozinho, desafio agora. de tentar fazer com que ele não perceba essa mudança. A gente vai fortalecendo, né? Vai trabalhando justamente essa fortaleza emocional de forma que ela não mude bruscamente. Entendo. Por que é que a gente bate na tecla? A gente não chega falando, você vai se separar, você vai se divorciar, não. Você vai se fortalecer. Porque a base é essa, o ponto-chave é esse. A partir do momento que você está segura de si, as coisas fluem. Verdade. Não faz sentido. Deixa de fazer sentido. Não faz sentido. Pra gente hoje é fácil dizer qual o sentido de estar com alguém que está diminuindo. Para elas não, porque elas já não se sentem isso tudo. Só que quando você muda, peraí, eu não preciso do outro para acordar bem, para ser feliz. Peraí, você atrasa a minha vida. Quem está atrasando o meu profissional não é minha incompetência, é você. Mas aí o emocional delas já está todo abalado, né? Isso. Todo. Elas não Aí conseguem não tem perceber. aquela Não, estrutura. não consegue, elas não Pastora, enxergam o isso. cognitivo delas é afetado. Quando você passa por um relacionamento abusivo, seu cérebro é danificado.
Isso é visível É em exames. impressionante. Brincadeira, gente. É impressionante. E aí, a partir do momento que isso ocorre, né, Lívia, começa a afetar todas as outras áreas. Todas as outras A áreas. capacidade de percepção, ela vai além. É muito comum pessoas que passam por relações abusivas serem esquecidas. Justamente por causa do quê? Do gaslight. Eles fazem elas duvidar tanto da capacidade delas de perceber as coisas. Que de tanto eles fazerem elas duvidar, elas começam. Eu acho que eu não tô lembrada, eu não tenho certeza. De acreditar que aquilo que ela viu é real. É isso que ocorre. Você tá doida? Isso é coisa da sua cabeça, isso é o que elas mais escutam. Ou então, isso não é importante. Aí a pessoa começa a parar pra pensar, será que isso não é importante mesmo? E sou eu que tô fazendo melindre? Mas, gente, tudo que fizer mal pra você é importantíssimo. Tudo E que não o importa corpo, se né? é pouco, inclusive, Isso. porque esse pouco pra mim pode ser muito, e eu não sou obrigada a aceitar o que você tá fazendo comigo. Tudo que o corpo sinalize, tudo que a mente sinalize que tá estranho, dê uma paradinha e preste atenção. Porque vai fazer É diferença. verdade. Esse processo é tão grave e complexo que você pode sair como for da relação. Se você não mudar a sua cabeça, ou você atrai outro relacionamento, ou você fica sofrendo por anos e anos a fio esse mesmo relacionamento. Não é incomum mulheres que passam por relacionamento abusivos não arranjarem mais ninguém, porque elas saem traumatizadas. Estresse pós-traumático mesmo. Verdade. Não é exagero, não. Ou demoram anos, né, Lívia, para poder se relacionar. Isso. Entendi. De tão traumático que é. Que elas ficam com pisca-alerta e muitas vezes pode até se tornar abusiva sem perceber. Porque Entendi. tá numa relação em que elas precisam adquirir estratégias de sobrevivência. Entendi. Só vê aquilo, você tende a incorporar alguns comportamentos do abusador. É muito complicado. Olha, nós temos um vídeo que vai ser passado aqui, certo? E faz parte aqui dessa pergunta aqui. A cultura do casamento religioso, né, como único e inseparável, é forte. E quando há um caso que contradiz isso no meio cristão, é escândalo na certa, certo? Lívia e Cristina, né? Cristian, né? Christian, Vamos analisar juntas este depoimento. Nós iremos passar agora, certo? E gostaria que vocês fizessem um comentário sobre tudo, depois que a gente assistir esse vídeo. Deus se mostrou de novo na sua vida, né, nesse período. Menina, foi. Assim, 2015 foi um ano muito bom no meu trabalho, mas aí eu acabei passando por um divórcio. Eu era casada antes com um cantor também do meio. Então foi muito difícil, porque foi um casamento que se desfez, que era público, dentro da igreja. E era muito acabei, noticiado, né? Sim, acabei não sabendo lidar também. A gente, né, não sabe, às vezes não é treinado para lidar com certas coisas. E, nossa, gente, foi horroroso, foi horrível. Tanto para mim, quanto que eu imagino para ele. Mas E o divórcio em si, ele não é nada bem visto, né? Não, na igreja não. Pois até é. hoje. Até hoje. Não é uma coisa que as pessoas Como foi aceitam. isso para a família? Foi horroroso, gente. Imagina que foi 6 anos atrás? 7 anos atrás. 7. Se hoje ainda é difícil, né? Imagina 7 anos atrás com 2 cantores. Ai, meus pais ficaram péssimos. E assim, a pessoa era de uma outra denominação, só que extremamente tradicional. Eu também venho de uma igreja extremamente tradicional. E assim, ninguém se casa para se divorciar. Isso daí é uma coisa óbvia. E foi horroroso, eu não tenho palavras. Horrível, horrível, Você horrível. saiu destruída. Sim, e daí foi uma sucessão de acontecimentos, né? Como eu não soube lidar, e daí tem também a questão de eu ser mulher, e acabou... Não que isso tenha sido culpa do meu ex-marido, mas, gente, só o fato de eu ser a mulher, com certeza, né? Sim. Algumas coisas ficaram mais pesadas para mim. E Eu daí, acho na que época, você eu fiquei foi- muito revoltada, sabe, com isso. Fiquei extremamente desestabilizada. E eu já tinha alguns problemas mal resolvidos. Se o meu casamento não deu certo, é porque eu já tinha problemas extremamente mal resolvidos que eu levei para dentro do casamento. Problemas familiares, problemas de religião, problemas de repressão.
Não era um casamento que era para acontecer, entendeu? Foi muito de rebeldia da minha parte. Eu já falei isso em outras ocasiões. E, claro, quando não dá certo, gente, é porque não é para ser, Sim. entendeu? E foi muito difícil para o nosso público entender isso, né? As pessoas ficavam torcendo sempre que a gente voltasse. Graças a Deus, hoje não tem mais essa ligação, porque ele também já é casado, já tem filho, e graças a Deus que a gente conseguiu se estabelecer. Mas eu imagino que para ele também tenha sido muito difícil, né? Por causa de todos os julgamentos, por conta da gente ser cantores. Muitas portas se fecharam pra gente, porque a gente se divorciou. Então, um cantor divorciado não é um bom exemplo para muitas pessoas, né? Sim. E assim, de verdade, eu não defendo o divórcio. Não defendo o divórcio, nunca vou defender, porque é um sofrimento muito grande, sabe? Independentemente de qualquer questão religiosa, gente, divórcio é sofrimento, sofrimento. Se deu errado, é porque realmente as pessoas não estavam prontas, é porque teve algum problema, é porque não era para ser, é porque estava sofrido, não tinha maneira nenhuma de se reconciliar. É um assim, luto, né? e também, quando dois não quer, um não faz, Sim. né? Então, assim, são várias questões. Mas tão pior é seguir a vida. Viver uma mentira. Viver uma mentira Sim. e viver arrastado numa tristeza eterna Sim. para não resolver um problema, né? Sim. Acredito, né? Porque muitas pessoas falavam assim: ah, mas Deus pode restaurar. Deus pode restaurar todas as coisas. Eu acredito que Deus pode restaurar todas as coisas. Mas para que isso aconteça, as pessoas precisam querer essa Sim. restauração, né? E um casamento, ela não é feita só de uma pessoa. São duas pessoas. E existem milhares de motivos Sim. pelas quais A o cura casamento começa na não- vontade de ser curado, né? Isso, A cura exato. começa na vontade. Se a pessoa não Sim. tem a vontade de ser curada, não vai Menina, ocorrer a cura. demorou 5 anos para eu me recuperar. Assim, tipo, emocionalmente. Quando a gente tá nesse período, a gente acha que não, já tá bem, né? Acabou, cada um foi para um lado. Mesmo que você não queira mais o relacionamento, dependendo da situação que for, né? Para mim foi muito traumático por conta de várias coisas, não só por conta da religião e da igreja, mas também eu era cantora, era muita cobrança, as pessoas ficavam falando disso para mim assim por muitos e muitos anos. Também tinha toda a questão emocional mesmo. Uhum. E eu demorei muito sair de um padrão, que a gente acaba criando um padrão, né, de relacionamento, assim. E foram 5 longos anos até eu zerar. Assim, e admitir também as coisas que eu precisava melhorar em mim, que eu precisava de cura mesmo. E olhar para mim, a autoestima, né? A gente fica mal, muito mal. Eu fiquei destruída. E daí foi aquela... Sucessão de. É, Tipo, ladeira abaixo. sim, assim, ladeira abaixo. Aí, em 2016, eu me afundei. Eu me revoltei com a minha família, me revoltei com a igreja, me revoltei com a questão de não ter dado certo o meu relacionamento, de não ter sido como eu tinha imaginado. Daí, acabei me afastando, não só das pessoas da igreja, mas de tudo, sabe? E daí foi... Só que eu acho que você foi exposta de uma maneira muito feia na internet. Então, eu comecei a andar com pessoas que usavam muitas drogas. Eu também, na época, eu tava muito mal. E assim, droga, não sei. É um vazio muito grande, assim, sabe? Que eu sentia e eu queria alívio, né? Droga, ela traz essa sensação de alívio momentâneo para você. E aí eu também queria... Eu nunca tinha feito nada, né? Tem muito disso de na igreja a gente, às vezes, fazer tudo certinho e não ter tido experiência nenhuma. Só que quando se revolta, gente, se revolta Sai da frente. mesmo. E daí eu tive essa fase. Mas foi um ano que eu acabei, assim, com o meu psicológico. E aí acabei me envolvendo com uma pessoa que me expôs
de uma forma Então. horrível. É. Essa atitude foi pior que qualquer fase que você pode ter passado. Dentro do que foi falado aí, o que vocês acharam? Apesar de que a gente já conversou, ela tava falando isso aí, e eu aqui me lembrando de tudo que a gente já conversou, né? Alguns pontos, né, já foram abordados aqui Isso. em nossa conversa, né? Isso. E aí, ela trouxe, né, que passou 5 anos Foi. para poder se restabelecer Aham. emocionalmente. E teve a questão, que eu acho que ela entrou nas drogas, né? Foi. Ela disse que para tentar aliviar a dor. E é o que realmente ocorre, né? Atualmente eu trabalho com público que fazem uso de substâncias psicoativas. E ela falando e eu trazendo para minha rotina diária, que eles trazem muito isso. Cris, eu entrei nesse mundo porque eu estava sofrendo muito. Era algo que eu precisava, porque era um momento que eu tinha de alegria, era um momento que eu tinha de alívio desse sofrimento. Então, aí ela trazendo, né, retratando essa parte da vida dela, e eu processando, eu disse, olha, veja, ela passou 5 anos para se restabelecer, e após esses 5 anos, ela ainda teve essa queda, né, de se relacionar, pelo que deu para entender, ela se relacionou com alguém Foi. que E é bem expôs, comum, né? né? Isso, expôs ela de uma E forma é horrível, ela outro disse. ponto que a gente trouxe, né, Lívia? A dificuldade de não repetir esse padrão. Porque não se sente merecedor, acredita realmente que eu não mereço alguém que cuide de mim de verdade, que me faça bem, né? Eu não sei qual foi o motivo da separação, Uhum, mas você identifica que foi algo que foi de extremo é sofrimento. verdade. E ela fala o tempo todo, né? Foi algo que causou muito impacto na vida dela, eu acredito que também na família. Ela disse que foram 5 anos para poder se Isso. recuperar. Esse vídeo trouxe uma questão importante, a questão do luto. Quando a gente fala em divórcio, a gente mata, eu tenho que matar o eu do outro que está em mim. Eu mato esse meu eu dentro da pessoa e eu preciso matar a estrutura do casamento. Olha como isso é complexo. Olivia. Eu tenho que, de fato, construir uma nova identidade. E isso é pesado demais. Às vezes, desconstruir uma ideia que você teve a vida toda, do que era casado, que era. Você, às vezes, muita gente, até mesmo na nossa cultura, se prepara a vida toda para isso. Isso. E aí, quando descobre que, peraí, não é nada do que eu imaginei e eu não tenho mais propósito de vida. Eu preciso abrir mão de algo que eu acreditava, né? Isso. Como ela trouxe. Eu casei, ninguém casa, né? De fato, pensando em se separar. É verdade. E ela falou isso. E interessante que ela falou o quê? Eu vou sempre defender, você sempre contra o divórcio. Mas repare como foi que ela deixou claro. Porque o divórcio é uma dor. O divórcio é algo que faz a gente sofrer demais. Ela falou. Entendeu? É um processo de. É uma transformação muito grande. Em algumas pessoas vai doer mais, em outras menos. Porque às vezes é um alívio quando você está numa relação extremamente desgastante e tóxica. Tem pessoas que, quando tem a coragem, que se posiciona, que passa a se cuidar, a sensação é de que tirou um peso das costas. Mas, Lívia, para chegar nesse ponto, Uns mais, uns menos. Só que às vezes, Cris, a pessoa já está elaborando isso dentro do Sim. casamento. O que tem que estar em mente cada um vai processar da sua forma. Só que o que tem que estar em mente é que você vai ter que reconstruir essa sua identidade, inclusive lá fora no social. Porque até então, se você é casado, você é a esposa de fulano e a sociedade vai exigir uma postura sua como esposa. você vê na fala dela, né? Que ela é cantora e muitas portas se Isso. fecharam. Foi. Veja, Ela disse tanto para ela como para influencia. ele. Isso. Porque disse que a imagem, né? Não fica uma boa imagem. Exato. Minha mãe, minha mãe é divorciada há muitos anos atrás, quando ela se separou do meu pai, eu tinha 12 anos. Ela disse que teve um certo preconceito minha mãe nos também. locais que ela dava palestra. Isso mesmo. Ela não era exemplo. E diziam na cara dela, sinto muito, mas você não é exemplo para dar palestra, ainda mais se for para falar sobre Jesus.
Entendeu? Hoje isso mudou. Isso Hoje, mesmo. você vai vendo a postura da pessoa, que hoje as pessoas, com preconceito ou não, o que é que tá levando às mudanças, né? É você ver como a pessoa se posiciona, se Isso. melhorou, se não melhorou, porque chega uma hora, poucos têm coragem de dar o grito e fazer a diferença. Isso mesmo. Só que chega uma hora que a pessoa não aguenta. É. E aí começa a se espelhar nos que tiveram coragem. Isso mesmo. E é o ponto que elas trouxeram também, né? De permanecer sofrendo. Dê um basta. Isso, a pessoa que estava entrevistando, ela Uhum. falou, né? O que é que adianta permanecer nessa relação infeliz, E feliz. em sofrimento, né? Isso. Se anulando, que muitas vezes é o que ocorre, né? A pessoa se anula, deixa de existir. E imagina o quanto não é agressivo. Ela mostrou bem a dor dela ali. Quando as pessoas ficam, vocês têm que voltar. Porque, primeiro, dá aquela sensação de fracasso na maioria das pessoas É que isso se mesmo. divorciam. Porque, de fato, o casamento é uma instituição muito grande, ninguém quer se divorciar, e de repente aquilo desmorona. É Sua isso, vida verdade. inteira, você tem que reconstruir Isso. praticamente do Do zero a zero. Isso estrutura. mesmo. E aí, as pessoas querendo voltar. Quando você tá querendo força para sair, e ninguém tá saindo porque ele tava bom. Isso. Você tá saindo porque aquilo, tenha certeza Prejudicada. que você já tentou de tudo, aquilo tá te destruindo, Isso. não faz mais sentido Sentido. algum. Isso. É muito raro, a não ser os jovens que... A pessoa fica até sem opção. Eu acho que falta até a opção. Bom, eu não quero mais isso aqui, pra mim não dá mais. Então eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu tomo minha decisão pra viver, ou eu vou continuar nesse relacionamento pra morrer. Exato. Tem casais Entendeu? voláteis, não vamos negar. Que no primeiro, porque veja, se você se divorciou logo de primeira assim, veja, as chances de você se divorciar com menos de 1 ano são mínimas. Peraí, então observa o que já estava acontecendo no namoro. Mas digamos que você casou com uma pessoa extremamente dissimulada e você só pegou, Que não mostrou tudo quem era. bem. Mas a gente Tem sabe que que tem assim. pessoas que vão no impulso, não Uhum. aguentam nada. Mas a gente sabe que isso é exceção, não é regra. A maioria já tentou de tudo. Isso mesmo. E não tentou uma vez, não tentou uma, 2, 3, várias, até perder a força. Mas tudo depende do querer. Se a Isso. pessoa quiser mudar, né? E, Vai fazer toda a e diferença. aquele ponto, ambos quererem fazer com que a relação Isso aconteça, aí. permaneça. Isso mesmo. Não adianta. Não depende de um só, não, gente. Exato. A relação é dois. Isso. Não adianta eu querer sozinha, porque vai ser abdicar. Apenas eu abdico, se dedicar, correr atrás, lutar para que Isso. aquela coisa permaneça, né? E vivem felizes. Sim. E os danos vão muito além. Além. É o dano emocional, Isso. é o dano profissional, é o dano Físico, material, Lívia. é o dano físico. Os danos Pronto. vão muito, são enormes quando você fica ali insistindo em algo que você vê que o outro não quer. Porque se você parar e perguntar, tá, qual o momento de se divorciar, né? Veja, é aquele momento em que você já tentou de tudo, inclusive buscou alternativas como terapia de casal, já tentou várias instâncias, Esse casamento você vê passou que a me prejudicar. passou a te prejudicar. Um tá sustentando nas costas, dá. geralmente. Porque quando os dois querem, Tudo bem. na maioria das vezes acontece. Isso. Se acerta. Mas quando não quer, não adianta. Não Você adianta. pode dar o sangue, não vai resolver a Quando a situação. relação deixa de ser saudável, Acabou. É acabou. importantíssimo. Olha, a gente tá chegando ao final, viu? Infelizmente. Ah. Mas eu vou ler aqui para todos, viu? Todos nós. 1 Coríntios, certo? 1 Coríntios, ele diz assim. 1 Coríntios 7, do 10 e 11. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas, se o fizer, que permaneça sem se casar ou que reconcilie com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Muitos líderes, né, a gente sabe, defendem, né? Defendem onde o adultério não está envolvido. A palavra fala, diz que para a separação, só na questão de ambas as partes adulterarem, né? Só que essa passagem aqui foi aquela que eu falei para vocês no início de tudo, né? Mas eu me apego aqui a outra passagem que eu tinha deixado separada aqui, mas eu falando vocês vão saber, é que eu falei no princípio de tudo,
aqui, o que é que Jesus diz na palavra dele? Maridos, amem as suas esposas. Marido, ame a sua esposa como que fosse o seu próprio corpo. Então, quando o Senhor fala isso aí, ele está dizendo que tanto o marido como a esposa tem que se tratar com amor, tem que cuidar, tem que zelar. Então, quer dizer, tem que ser um relacionamento o quê? Saudável. Saudável. Se o seu relacionamento tem sido tudo isso aqui que vocês ouviram as psicólogas falarem até agora, relacionamento abusivo, coisas surreais aqui hoje, eu aqui ouvindo aqui de vocês, de tanta gente sofrendo, não é? Nós falamos muito mais das mulheres, mas tem também poucos homens, tem, e tem outras pessoas também, né, em outros relacionamentos, não é? Tem o relacionamento hétero, o homossexual também, que também passa por esse tipo de Passa. situação, entendeu? Então, o que é que eu vou dizer aqui para vocês? Se ame, porque Jesus, ele trouxe o amor. E o amor do Senhor, nós temos que amar. Ele diz assim, olha, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Então, ele manda a gente amar a Deus, ao próximo, mas também a nós. Nós temos que colocar em prática os 3 tipos de amor. Ama Deus, ama o próximo e ama você. Num relacionamento, se não houver um relacionamento que você esteja bem, claro que casamento todo mundo sabe que não é coisa fácil. Todo Sim, mundo altos e sabe. baixos é normal. E isso faz parte, não é? Tem altos e baixos. Mas nós estamos falando aqui de um casamento o quê? Que tem um relacionamento abusivo. Abusivo. Que corrói a alma. Que acaba com a pessoa. Corrói a alma e acaba com a pessoa. Então, Deus não está no meio disso. Eu sou pastora Magdel Torres, certo? Estou falando aqui como pastora. Não estou nem aí para o que vão pensar. Eu estou falando aqui dentro da palavra, que a própria palavra aqui também fala. Eu não vou me deter aqui somente em uma passagem. E dizer que por causa dessa passagem, você tem que morrer para você levar o seu casamento até o fim. Deus não está no meio desse negócio. Não está no meio desse negócio. É assim, olha, oramos, entregamos ao Senhor, como tudo em minha vida eu entrego para Deus. Entende? Mas quando se fala de relacionamento, não depende somente de você. Depende do outro também. Então tem coisas que a pessoa tem que parar também. Entregar primeiramente a Deus, mas parar e pensar. Porque muitas das vezes o Senhor ele está mostrando ali. Está tudo ali na sua frente e você não está querendo aceitar porque você está cheio de quê? Cheio e cheias de dogmas. Entende? De coisas que foram incutidas pela sociedade e a própria família. E aí, para quebrar esses paradigmas é complicado. Mas eu vou dizer a você, Jesus é amor. E ele não quer que você passe por nada disso aí que você está passando. Sabe? Quer ajuda? Estamos aqui, olha. Eu estou aqui à frente de 2 psicólogas que trabalham com isso. Sabe? Aí depois eu quero que vocês deixem aqui o contato de vocês, daqui a pouquinho. E vocês podem ter ajuda delas, entendeu? Procurar as profissionais que trabalham com essa área, tá? Podem procurar aqui o Magcast, certo? E nós estaremos aqui prontas para ajudar todas vocês e a todos vocês, tá bom? Eu quero aqui agradecer, porque realmente o tempo tá... Estamos no finalzinho. No limite. No limite dos limites. Mas eu quero aqui deixar todas as 2 psicólogas à vontade para falarem aqui, não é? E se despedirem dos nossos amigos, das nossas amigas, né? Do nosso público. Pastor, eu quero dizer que é uma honra te conhecer, né? Não te conheço com profundidade. Quem sabe um dia, né? A honra é toda Mas- minha, Lívia. Mas discutir, trazer um tema tão relevante como esse e ver que você se apropria da palavra de Deus e traz a verdade como um todo. Porque a ciência, o que a gente faz na psicologia? A gente estuda comportamento humano. E a sabedoria também
vem de Deus. Com certeza. Então, assim, Ele é a às própria vezes sabedoria. tem pessoas que separam. Não separe, tá pode. tudo integrado. A Isso. ciência, em Isso. todos os âmbitos, é para facilitar a nossa evolução aqui na Isso. Terra. Isso mesmo. E aí você ter coragem, né, de colocar, de expor esse lado tão delicado que a gente sabe que tem pastores e tem fiéis que ainda não amadureceram a ideia A maioria. por N motivos. E você falar isso, assim, é uma honra estar aqui com você. Muito obrigada. Mostra muito da sua personalidade, da sua garra, né? E, gente, ela não tá falando aqui no achismo, Não, o que eu acho. E não. tenha certeza que eu e Cris, a gente também não tá falando aqui com Nossa. base em achismo. Isso. Aqui é com base em muito estudo e anos de experiência. Isso aí. E você trazer partes da Bíblia e fazer as pessoas pararem para refletir, independente do que outros colegas seus digam, é muito importante. Porque isso atrapalha até nosso trabalho, né, Cris? Ah, Deus quis assim. Às vezes tem Não. fiel que sai ou da terapia porque o pastor disse que não precisava, que Deus vai salvar o casamento. Não. Isso é por falta de conhecimento Falta de conhecimento. da própria palavra. Isso. Entendeu? Falta de conhecimento da própria palavra. Olha, se tinha um homem, e tem porque ele está vivo, que tratava as mulheres como ninguém, e no tempo onde era mais difícil pra gente, foi Jesus. Com certeza. A gente vai pegar aqui passagens e passagens e Isso. passagens que ele tratava as mulheres a pão de ló. Mas eu fico, meu Deus, que homem incrível. Incrível, Incrível Naquele incrível, tempo. não é? No E tempo, no fazer momento o mais que ele difícil. ensinar o amor naquele tempo. Se hoje é difícil, hoje, quando a gente tenta fazer o certo, a gente se sente um peixe fora d'água, não se sente? Isso, Porque, infelizmente, a sociedade está muito doente. é verdade. Adoecida Isso mesmo. Agora, demais. imagine Jesus sozinho naquela Sozinho, época. isso. Encontrou, né, algumas pessoas que auxiliaram, mas assim, muito, muito, muito menos do que hoje. A ideologia era dele, E era dele. simplesmente E para ele ter que implantar. não, e ter colocar. coragem a ponto de levar ele à morte. Isso, entendeu? Isso mesmo. Então ele é fantástico, ele foi fantástico. Ele sabe que eu rasgo a seda para ele. Não, e assuntos Fantástico. como esse é o que leva à Faz a mudança. diferença, exatamente. É o que faz a diferença. A gente sofre, padece, mas vale a pena. Demais. Vale a pena, porque a mudança só se há mudança quando se há fala. O poder da comunicação, a fala, É enorme. ela traz a verdade. E a gente tem que ter a coragem de abrir a boca E e falar. quantas não estão por não saber o que é certo e o que é errado e pensam que é isso? Isso mesmo. Teve um caso que uma vez a gente estava discutindo quando estava fazendo o livro daquela menina que era foi abusada pelo pai. Por muitos anos ela teve vários filhos do pai. E de repente chegou um jornal na casa dela em que ela viu que era abuso. Alguém explicando numa matéria o que era abuso. De repente ela disse: peraí, eu vivo um abuso. A mãe sabia, ela tinha filhos com o pai e ela desde pequenininha foi abusada. Quando ela viu essa matéria, ela se libertou. A Era só uma verdade. questão de conhecimento. Teve Conhecimento. acesso a essa verdade. Então, Como nós hoje aqui. isso. E nós como hoje. é importante esses momentos, né? Não, e elas É, saberem de que elas não grande- são só fracas, né, Cris? Que E- elas só precisam de ajuda e não tenham vergonha. Porque muitas têm vergonha. Meu Deus, como é que eu vou dizer que estou passando? Não é para dizer mesmo. Você não é pra falar. propriamente culpada, não. É O pra outro falar. não sabe amar e tá tudo Em bem. momentos assim, Reaja, fazem a peça ajuda. diferença, né? Peça Fazem- ajuda. Salvam vidas. Isso mesmo. Momentos como esse salvam vidas. Isso mesmo. E eu estou aqui lisonjeada, estou aqui muito feliz, né? E a De gente poder que estar aqui. agradece, viu? De poder estar aqui com vocês, na companhia de vocês, do nosso público, não é? Que sempre chega junto. E eu espero que vocês possam usufruir mesmo, né? De tudo aqui que conversamos, né? Hoje, não é? E eu não sei, de repente a gente vai ter aí a parte 2, é muito extenso, né? Muito extenso, mas de uma forma assim muito sábia foi aqui destrinchado através de vocês. Eu quero agradecer aqui, não é? A Christian, né? E a Lívia, as psicólogas de hoje que estiveram conosco. Você que esqueceu de dar o seu like, dê o seu like, tá bom? Faça seus comentários, compartilhe esse link com muita gente. Se você gostou de tudo que você assistiu e não é inscrito aqui do canal Magdael Torres, é só você colocar ali, olha, tem inscrever-se. Clique e você é o mais novo, a mais nova inscrita aqui desse canal.
Hoje nós estivemos aqui. Participação aqui, não é, da divulgação de tudo. Os nossos patrocinadores do Magcast é o OH Produtora, OH Produtora e o Pic Plus Company. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Beijo, meus amores.